live da LAND FORP USP. Primeiramente, eu gostaria de reforçar algumas informações importantes a respeito do nosso sorteio e a contabilização da presença dos nossos ligantes. Primeiro, a fim de computar a presença dos nossos ligantes e permitir que todos os nossos telespectadores possam participar do sorteio, em breve a nossa secretária disponibilizará o link do formulário que deve ser preenchido por todos os participantes, sendo eles ligantes ou não. A única diferença é que os ligantes devem selecionar a opção de que são ligantes e os que não são ligantes não devem selecionar essa opção. Dessa forma, preenchendo esse formulário, você estará concorrendo ao nosso sorteio, caso também cumpra as demais regras descritas em nosso post no Instagram. E caso for ligante, além disso, terá a sua presença computada. Aqui nós colocamos para vocês, né, as regras, em suma, para que vocês possam rapidamente aderir ao nosso sorteio. Temos uns prêmios muito interessantes. Então, vale a pena, pessoal. Vamos lá. Então, ao preencher esse formulário, de acordo com a ordem de inscrição, você terá um número que será utilizado nesse sorteio. Vamos pedir a gentileza da palestrante que, no final da apresentação, escolha aleatoriamente 2 desses números. Então, de acordo com o número de participantes, nós teremos um intervalo, né, que a professora poderá selecionar e premiar 2 de nossos telespectadores aqui presentes. Então, para que o sorteado possa receber o prêmio, mais uma vez, deverá ter seguido todas as regras descritas no nosso post do Instagram e aqui neste slide que estamos projetando, que é basicamente curtir as páginas da LAND FORP USP e da CuraProx Brasil, fazer um comentário na foto oficial do Instagram, ter preenchido o formulário e estar aqui presente na live. Por isso, fiquem até o final e responda quando interagirmos com vocês. Isso é muito importante, pois o prêmio não será entregue se a pessoa, no ato do sorteio, não estiver aqui presente. Lembrando também que os prêmios são única e exclusivamente distribuídos na cidade de Ribeirão Preto. Nós não mandamos para outras cidades, eles devem ser retirados na cidade de Ribeirão Preto. E hoje contamos com a ilustre presença da professora doutora Ana Beatriz Vilela Teixeira, que é a nossa palestrante de hoje, que é graduada em odontologia pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da USP. Além disso, ela é mestre e doutora em ciências com área de concentração em reabilitação oral. E atualmente é pós-doutoranda no Departamento de Materiais Dentários e Prótese, também pela mesma faculdade. O tema da nossa palestra de hoje é óleos essenciais da aromaterapia, a aplicação aos materiais odontológicos. Além disso, também temos a ilustre presença da nossa professora e orientadora, a professora doutora Andréa Cândido dos Reis, que eu passo a palavra agora. Muito obrigado pela atenção de todos. Ficamos agora com a professora Andréa. Boa noite a todos. Boa noite, professora Ana Beatriz. Boa noite, Renan. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live organizada pela LAND. Gostaria de dizer para vocês que me encanta a cada dia a disponibilidade, a força, a determinação, organização e criatividade de todos os integrantes da Liga, e eu agradeço muito a presença de todos. Eu gostaria apenas de fazer algumas colocações a respeito da professora Ana Beatriz. A professora Ana Beatriz foi estudante, né, aluna da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, e há poucos dias, ela estava como aluna de graduação e teve uma carreira brilhante. Ela fez iniciação científica com bolsa FAPESP, trabalhou em clínica odontológica por um tempo, voltou para fazer o mestrado, doutorado, onde foi bolsista FAPESP. Durante o mestrado foi brilhante, o doutorado dela, ela desenvolveu técnicas específicas para reconhecimento das propriedades de um material através de ensaios e análises genéticas de ultra especialidade, né? E participou de vários projetos, tem várias atualizações em implantodontia, é especialista em prótese, atualmente é professora do Departamento de Prótese da Unesp de Araraquara, é o Departamento de Prótese, né, na área de materiais dentários, e é a nossa pós-doutoranda. Mas o mais importante de tudo isso,
além de desenvolver essa carreira brilhante, sempre ajudando os alunos da graduação, da pós-graduação, cumprindo todos os seus compromissos, agora a Ana Beatriz é empresária. Então, eu gostaria de dizer para vocês como é importante, né? A maioria de vocês estão na graduação ou na pós-graduação, e às vezes vocês se perguntam, gente, o que eu vou fazer? Será que eu vou ser só professor ou será que eu vou ser só pesquisador? Como se fosse só, né? Porque aí já tem muitas coisas. Mas é um campo vastíssimo. E a gente conversava como a formação na pós-graduação fez com que ela aprendesse praticamente sozinha e de maneira autodidaticamente sobre esses materiais que ela vai apresentar e se transformasse numa empresária. Então, eu gostaria de dizer para a Ana Beatriz a minha alegria por você estar aqui, Ana Beatriz, pela sua trajetória, e dizer para todos como é possível, como vocês estão diante de laboratórios, de professores, de uma instituição que permite todas essas possibilidades. Então, todos vocês conseguirão chegar mais além, mais adiante, sempre devolvendo para a sociedade, que sempre foi a nossa busca, né, Ana Beatriz? Então, mais uma vez, eu agradeço a professora Ana, agradeço a todos os participantes, desejando sucesso a todos, e agradeço a Lande, em sua diretoria, em todos os seus departamentos administrativos. Muito obrigada, meninos. Ana, muita gratidão a todos. Muito obrigado, professora Andréia. Eu gostaria de pedir para que todas as pessoas que não são a professora Ana Beatriz, eu e a professora Andréia, desliguem as câmeras, por gentileza, porque assim conseguimos ter uma conexão mais leve, evitar alguns problemas técnicos. Muito obrigado, pessoal. Agora, com muito prazer, mais uma vez agradeço a gentileza e disponibilidade da professora Ana Beatriz Vilela Teixeira e a convido a tomar a palavra para falar um pouco mais com a gente sobre esse tema tão interessante, né, professora, que é o uso dos óleos essenciais na odontologia e a sua aplicação na pesquisa. Oi, pessoal, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite da Lande, parabenizar pela equipe tão organizada, né, pelas pessoas tão atenciosas e educadas que estão aqui nessa liga. Agradeço muito essa oportunidade. Bem-vindos a todos que estão participando dessa palestra, né? Espero que eu possa contribuir com vocês. E, professora Andréia, muito obrigada pelas palavras. A minha gratidão à senhora é eterna, né? Minha eterna orientadora e mestra que me ensinou tudo e despertou o interesse por esse tema que a gente vai falar hoje. A professora Andréia, ela despertou o meu interesse não só pelos materiais dentários, mas também pelas práticas integrativas e complementares, e daí que veio essa paixão, né, de conseguir unir a aromaterapia com materiais dentários, né, que são duas paixões, assim, que para mim são indissociáveis. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, professora, conseguimos. Então, ok. Como o Renan já falou, né, a minha primeira paixão é a odontologia. Eu concluí a minha graduação na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da USP em 2012. Fui trabalhar em consultório odontológico, atender paciente, ver como que era esse mundo, mas a paixão pela área acadêmica, por materiais dentários, ela sempre esteve ali, sempre falou alto também. Então, eu voltei para fazer o mestrado, concluí em 2017, em 2019 concluí o doutorado, e atualmente estou fazendo pesquisa na área de materiais dentários, né, no pós-doutorado, também atuando na docência. O nosso grupo de pesquisa é o NIMP, formado por essas pessoas aqui maravilhosas, a nossa coordenadora e orientadora, a professora André, tá faltando a Denise aqui, né, alguns membros também que já passaram, que é um grupo de pesquisa que tem o objetivo principal de que tudo que a gente faça seja para devolver para a sociedade todos os investimentos que são feitos em nós, através da universidade, das agências de fomento, né, e tudo mais. E dessa questão de poder ajudar o outro, poder contribuir com o outro, a gente também trabalha com práticas integrativas e complementares no grupo, já fizemos algumas pesquisas relacionadas sobre isso,
E essa questão despertou o meu interesse pela aromaterapia, que é um tipo de terapia prática integrativa e complementar, que eu estudo há algum tempo, quase que diariamente, né, esse estudo, tentando aí evoluir, buscar sempre, porque o mundo dos óleos essenciais é um mundo encantador e muito vasto. Acho que se eu estudar pelo resto da vida será o suficiente, né? E dessa paixão nasceu um empreendimento, que é a Plant Bem-Estar, né? Como a professora Andréia comentou aí, que é uma microempresa idealizada por mim, por meu noivo também, onde nós produzimos cosmetologia natural, produtos artesanais com óleos essenciais voltados para cosmetologia. Algumas pessoas aqui já conhecem, já seguem, mas quem quiser ir lá conhecer, lá também a gente coloca conteúdo sobre dica sustentável, de meio ambiente e também sobre aromaterapia. Tem posts e vai sair mais sobre óleos essenciais, então quem quiser dá uma passadinha lá para conhecer. Então, vamos lá para o nosso tema, né? Afinal, o que são esses benditos desses óleos essenciais que estão em alta? Tem muita gente falando, muita gente colocando isso em rede social, né? Eles são substâncias aromáticas. O que é isso? Tem um aroma, tem cheiro, né? E essas substâncias, elas são voláteis, e é por isso que a gente sente o aroma, porque tudo tem cheiro. Se eu cheirar uma mesa, ela tem ali um cheiro, uma substância. Só que se isso não for volátil, eu não sinto esse aroma. Então é importante a gente saber que isso é volátil. E muito volátil, né? E esses óleos essenciais, eles advêm do metabolismo secundário das plantas. O que é isso, né? A planta, ela não faz fotossíntese. E no metabolismo primário dela, é o que ela precisa para sobreviver. É uma energia vital. Sem isso, sem esse metabolismo primário, ela não sobrevive. O metabolismo primário ocorre em todos os organismos, todas as plantas. E isso ela vai gerar, nesse metabolismo, ela vai gerar compostos que vão ajudar no seu crescimento e desenvolvimento. Então, quais são esses metabólitos do metabolismo primário? Carboidrato, lipídio, proteína, o seu material genético, que são os ácidos nucleicos, para gerar energia, ATP, para ela viver, né? E uma biossíntese de substâncias. E o que é o metabolismo secundário, que é da onde vêm os óleos essenciais? Nem toda planta vai ter metabolismo secundário. Então, não é toda planta que tem óleo essencial, tá? Esse metabolismo secundário gera compostos especializados que são voláteis para que a planta sobreviva naquele ambiente. Então, isso é para repelir um inseto, inibir o crescimento de outra planta que pode ser competidora ali no meu ambiente. Então, isso varia de planta para planta. Ocorre em algumas plantas, umas vão precisar, outras não vão precisar. Por isso que nem todas têm óleo essencial. E o que vai gerar de metabólito? Várias substâncias, dentre elas os princípios ativos, que é o que a gente precisa lá no óleo essencial, na fitoterapia, quando eu uso um chá, uma erva, né? Aqueles princípios ativos. E essas funções vão ser adaptativas àquele ambiente onde essa planta está inserida, tá? E aí, esses princípios ativos têm vários grupos de componentes químicos, que são esses aqui, ó. Todas as plantas vão ter todos esses grupos de componentes químicos? Não, porque depende do ambiente onde essa planta está e de qual adaptação ela precisa fazer. Então, ela vai ter que produzir aquele componente químico volátil. Então, pensa, se eu não quero que uma espécie predadora venha em mim, eu vou emanar uma substância volátil para aquele bichinho não me comer, né? Ou se eu preciso que um determinado inseto venha para pegar ali e polinizar, para eu me multiplicar, planta me multiplicar, então eu vou colocar ali um composto volátil para aquele bichinho vir, né? E daí vem os componentes químicos. Tá, então eu sei que óleo essencial vem da planta do metabolismo secundário. Como que eu extraio isso da planta? Então pode ser de diversas partes, pode ser da flor, folha, do caule, da raiz, da casca. Então, tem várias partes. E, às vezes, uma mesma planta, uma mesma árvore, vai gerar óleos essenciais diferentes das diferentes partes. Vamos ver um exemplo. Vamos pegar uma laranjeira.
Da flor da laranjeira, nós fazemos o óleo essencial de Neroli. Então, olha quanto custa 2 ml de um óleo essencial de Neroli. R$ 208. Por quê? Eu preciso, a florzinha ela é muito pequena, eu preciso de toneladas de flores para eu fazer 1 litro de óleo essencial. Já da folha da laranjeira, eu faço óleo essencial de petit gram, que 10 ml vai custar R$ 45. Quer dizer, eu já não tenho ali um processo de extração tão especializado e eu não preciso de tanta matéria-prima para produzir 1 litro de óleo essencial. E da casca da laranja, eu produzo o óleo essencial de laranja. No caso da laranja amarga, tem a laranja doce também, que é ainda mais barata. O óleo essencial de laranja amarga, 10 ml, custa em média R$ 31. A laranja doce custa R$ 21, 10 ml. Por quê? Pensa na indústria de suco. A indústria vai ali espremer o suco, a casca seria um subproduto que ia ser jogado fora. Eu faço uma prensagem dessa casca e eu obtenho óleo essencial. E eu preciso ali de 50, 60 quilos de casca para obter 1 litro de óleo essencial. Não preciso de um monte de tonelada de flor, né? Então, a parte da planta, os métodos de extração vão influenciar no valor. A gente vai falar sobre isso mais para frente. E aí, quais são as formas de obtenção? Pode ser por destilação a vapor, que é o método mais comum de obtenção de óleo essencial. Então, eu tenho aqui uma caldeira, aqui tem fogo, aqui vai ter um recipiente com água, essa água vai ferver, vai passar aqui pela planta, vai volatilizar aqui óleo essencial e a água, vai passar pelo condensador e vai me gerar óleo essencial que vai ficar por cima e por baixo eu tenho o hidrolato, muito famoso na cosmetologia natural, na estética, né? É utilizado aí como água termal, como substituto para... Ai, como é que chama aquela água que a gente passa? Água micelar, enfim, dá para fazer várias coisas com hidrolato. Ele tem um pouquinho ali de propriedade de óleo essencial, mas é o óleo mesmo que vai ter a maior parte das propriedades. Esse é o método mais comum. O outro é prensagem. A prensagem é o que a gente faz lá com a casca da laranja. Eu passo numa prensa, espremo e obtenho óleo essencial, um método mais simples, tá? E a extração por solvente. O que acontece? Vamos pensar num óleo de rosas. Eu precisaria de toneladas, 7 toneladas de óleo de rosa para obter um óleo essencial por destilação a vapor, 1 litro. E aí, a concentração de óleo essencial que está ali naquela pétala de rosa tem um horário específico que é de madrugada. A hora que eu colho, eu preciso destilar isso dentro de 2 horas. E aí eu vou fazer a destilação e eu não vou obter tanto óleo essencial assim. Então, às vezes, a gente precisa extrair isso por solvente, que é para tornar mais fácil esse processo e obter um pouco mais de óleo ali, tá? E também para não tornar isso tão caro. É muito utilizado para as flores, como jasmim no óleo de rosas. Isso aqui lembra muito o que era feito antigamente, a maceração. Não sei se vocês têm o costume de ver série, né? Eu assisti uma série que eu gostei muito, que chama Outlander, tem na Netflix, que eles mostram muito como que era feito antigamente os extratos das plantas, porque não tinha remédio, né? Então, quem tiver oportunidade, assista. Então, eles faziam muito essa maceração, né? Que é colocar as flores, as partes da planta ali, colocar um óleo vegetal e macerar. E ali, aquela planta vai soltar o óleo essencial, as propriedades dela para esse óleo. E o outro método, que é bastante comum, que é o inflowered, as pétalas, elas vão ser colocadas num recipiente, num vidro, com ou gordura animal ou uma gordura vegetal, algum óleo. E aí elas vão ficar ali vários dias, aí elas vão degradando, vão soltando as substâncias delas para aquela gordura, né, para aquele óleo, aí vai repondo com mais pétalazinha de flor até dar um tempo X. Depois, como é que eu vou pegar ali o óleo que está lá no meio da gordura? A gente lava isso com álcool, vai separar a gordura do óleo essencial. Depois o álcool evapora e eu fico com o chamado óleo absoluto. Que o mais famoso aqui é o óleo de rosas, de jasmim. E aí, gente, esse processo, ele é tão
complicado, trabalhoso, eu preciso de muitas pétalas da flor para obter 1 litro de óleo essencial, então 2 ml custa em média R$160, mas não tem o que substitua um óleo de rosas, por exemplo. A hora que a gente falar da vibração deles, vocês vão entender. A gente precisa saber também que óleo essencial são substâncias extremamente concentradas. Em uma gota de óleo essencial, eu tenho, em média, dependendo da planta, de 20 a 24 xícaras de chá. Então, pensa num hortelã. Em uma gota de óleo de hortelã, eu tenho 24 xícaras de chá. É muita coisa. Dependendo da erva, se eu tomar 3 xícaras de chá, eu passo mal. Então, vocês imaginam o que tem aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado. Óleo essencial não é para fazer uso indiscriminado. Outra coisa também importante é a gente saber que em uma gota de óleo essencial, dependendo desse óleo, dessa planta, dessa erva, eu vou ter uma quantidade de componentes químicos nessa uma gota. Isso varia de 20 até mais de 200 componentes químicos, dependendo do óleo, em uma gota, tá? E são esses componentes químicos que vão fazer ação no nosso organismo. Como que eu sei quais são os componentes químicos que tem ali? Né? E tem um estudo só da química dos óleos essenciais, como eles fazem, como eles agem, né? Que aí já é outro patamar. Para saber os componentes químicos, a gente faz a cromatografia gasosa. É um experimento, né, que é feito ou em universidades federais ou em centros de pesquisa que tem esse tipo de equipamento. Então, eu vou colocar ali um pouquinho do óleo, às vezes em algum veículo, o equipamento vai puxar isso, e muitas vezes por peso molecular do componente químico ou algum outro método, ele vai me dar esse gráfico, onde tem uns picos. Estão vendo esses picos aqui, ó? Esses picos equivalem a cada componente químico que tem aqui. E aí, ele vai me dar aqui uma tabela com a porcentagem de cada componente químico. No óleo de alecrim, por exemplo, o componente majoritário é o eucaliptol, que eu tenho 53,8% desse componente. Mas o óleo essencial, ele é feito por todos os componentes, mesmo os minoritários. E reparem que tem compostos que ainda não foram identificados, então tem muito estudo ainda para ser feito nessa área. Professora, sim, Renan? já temos uma dúvida aqui relacionada aos valores, né? A Sim. Raquel gostaria de saber por que o óleo essencial de camomila é tão caro. O óleo essencial de camomila, ele precisa ser feito com a flor. E aí é aquela mesma questão, a gente precisa de toneladas de flores, de um processo de destilação específico para obter 1 litro de óleo essencial. Então, um óleo de camomila romana, por exemplo, 2 ml custa em média R$66, R$80, mas é um custo-benefício. A camomila é fora assim de base, ela é uma farmacinha da aromaterapeuta, né? E que a gente pode ter em casa. Eu vou falar para vocês lá como é que a gente usa isso, como é que faz uma diluição. Mas é isso, é porque é obtido de flor. Óleo essencial que é obtido de flor, que eu preciso de toneladas das flores, porque elas quase não pesam, né? Muito piquititinho. Que eu preciso de tonelada de flor para obter, se torna mais caro. E flor, muitas vezes, a maior concentração de óleo essencial nela tá à noite, de madrugada, então eu preciso colher e destilar isso em 2 horas, correndo. Então, isso torna o processo mais caro. Outra coisa que influencia no custo é o país de origem do óleo essencial. Se é um óleo brasileiro, igual a laranja doce, vai ser mais barato. Igual o óleo resina de copaíba, vai ser mais barato. Se eu preciso utilizar um óleo que vem da França, que vem do Marrocos, que vem de outro lugar, vai ser caro, vai ser mais caro, né? Então, são essas coisas que influenciam no preço. Respondi? Muito obrigado, professora. Podem ir colocando as dúvidas aí de vocês, viu, gente? Bom, e aí, como que a gente tem uma variação desses componentes químicos? Isso varia de lote para lote e com outras coisas que a gente vai ver agora. Então, varia de acordo com cada planta, tá? Essa concentração, ela varia do país onde eu plantei essa planta, porque ali vai ter um clima diferente, um solo diferente, uma temperatura diferente, uma altitude, vai passar vento ou não vai passar
Vento. Se eu plantar no sul do Brasil, que é frio, é a mesma planta, tá? Vai ter um componente, uma quantidade ali de componentes químicos. Se eu plantar em Ribeirão Preto, que é calor e seco, vai ter outra, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de lavanda, a lavanda utilizada na aromaterapia, que é calmante, é a francesa. Se eu pegar uma lavanda plantada no Brasil, ela vai ter outra composição química, né? Então, às vezes, ela é até estimulante, ela não é calmante. Então, a gente precisa olhar para o país de origem na hora de comprar um óleo essencial. Nós vamos falar o que eu tenho que olhar na hora de comprar, tá? Mas para o final a gente fala isso. Bom, e o óleo essencial, ele traz também a energia da planta, porque lembra que eu falei que cada plantinha lá no seu metabolismo secundário vai ter os componentes químicos que ela precisa para o metabolismo secundário? Então, esse óleo, ele também traz a energia daquela planta. Como que é isso? Vou dar para vocês o exemplo do óleo essencial de cipreste. O cipreste é uma árvore que é conhecido por sua flexibilidade. Ela é muito plantada, por exemplo, no sul da França, onde passa um vento forte, em locais assim, fazendas onde passa vento forte, para proteger as casas e as plantações. Então, o óleo essencial vai trazer o quê? Movimento, flexibilidade. Por quê? Porque o cipreste faz isso aqui, árvore, né? O vento passa, ele tá lá balançando, para poder proteger as casas e plantações. Ele vai trazer uma paz interior, porque se ele me deixa mais flexível, eu não vou estressar com o que está acontecendo, com as transformações que estão acontecendo, né? Então, o óleo essencial, ele sempre vai carregar a energia daquela planta. O que aquela planta faz, tá? E aí, como é que é essa história de energia, né? Por que ele traz a energia da planta? As plantas, elas captam a energia fotoeletromagnética do Sol. Quem é o Sol? É a única fonte de energia vital que a gente tem no nosso sistema solar, concordam? É o único doador de vida, de energia, é o Sol. Sem Sol, a gente não vai viver, né? E aí, as plantas, elas pegam essa energia fotoeletromagnética do Sol, transformam isso em energia bioquímica, daqui que vem componente químico. Como que elas fazem isso? Através da fotossíntese, ali tem ação celular, ação enzimática. E elas vão pegar toda essa energia e vão condensar na essência anímica. O que é essência anímica? Ânima é a alma, é a essência que anima todos os seres. Então, elas vão trazer a energia do sol para as nossas células, a energia da planta para as nossas células. Isso não é maravilhoso, gente? E aí a gente pode bugar com essa coisa de energia, frequência, porque para muitas pessoas isso não é visível, isso não é palpável, porque às vezes a gente não tem a nossa intuição muito desenvolvida para captar energia. Mas reparem o ambiente que você vai, que você entrou lá bem e você saiu ali não muito bem, estava carregado, tem alguma pessoa que você não deu certo ali, ou aquele dia que parece que a sua energia foi drenada. A gente é energia e tudo no universo é energia, né? E isso tem estudo. Como que a gente sabe disso, né? Frequência é uma taxa de fluxo mensurável. Eu posso medir uma energia elétrica entre dois pontos, tá? O Dr. Robert Bacher escreveu um livro, que é o The Body Electric, em que ele fala que o corpo humano tem uma frequência elétrica e que isso está relacionado à saúde ou doença. E aí, depois, em 1992, vem o Bruce, que ele construiu o primeiro monitor de frequência do mundo. E eles mediram a energia do corpo humano. Um corpo humano saudável mede entre 62 a 72 Hz. Se essa frequência cair, a minha imunidade baixa, o meu sistema imunológico fica comprometido. Então, se cai para 58 Hz, eu já posso ter um resfriado. E aí, eles viram que cada doença ela tem uma frequência mais baixa, que é do corpo humano saudável, e específica. Então, o câncer vai ter uma energia, qualquer doença que eu tiver vai ter uma frequência ali que já foi medida. Esses dias a professora Andréa mandou para a gente lá no nosso grupo da pós que foi medida a frequência do vírus da Covid, que ele mede uma frequência baixíssima, 5,5 Hz, e ele morre a uma frequência de 25,5 Hz.
Quer dizer que se eu manter a minha frequência elevada, eu não vou pegar Covid? Não sei, mas vamos manter para ver, né? Ou pelo menos para a gente não ficar mal, né? E o que abaixa a nossa frequência? Pensamento negativo, reclamação, má alimentação, falta de exercício. Essas coisas que a gente já sabe que a gente tem que fazer para se manter saudável, certo? E o que eleva a nossa frequência? Sempre falar palavras de alta vibração. A frequência dessas palavras também já foi medida, como gratidão, amor, paz, enfim, essas palavras boas. Sempre manter pensamento positivo. Quer dizer que eu vou ter uma positividade tóxica? Não, gente, não é para fingir que tá tudo bem quando não tá. Mas na medida do possível, manter sempre o pensamento positivo e ver as coisas boas de cada situação que a gente passa, né? Manter uma alimentação saudável. Já mediram que alimentos enlatados têm uma frequência de 0 Hz. Como é que isso aqui vai contribuir para a minha frequência saudável, né? Produtos frescos têm uma frequência até 15 Hz. Ervas frescas têm uma frequência 22 Hz. Então, isso ajuda a gente. Praticar exercício físico. E onde que entra óleo essencial nessa história? Também foi medida a frequência de alguns óleos essenciais, não de todos, mas de alguns foi. E começa com 52 Hz, parecido ali com a frequência do nosso corpo saudável, né? Gente, olha a maior frequência já medida, óleo de rosas, 320 Hz. Nada substitui óleo de rosas. Às vezes tem terapia, atendimento, que o aromaterapeuta precisa começar com óleo de rosas para elevar a frequência daquela pessoa, principalmente no quarto chakra, para liberar as mágoas. Ele no quarto chakra, ele consegue equilibrar todos os outros. Então, quando aquela pessoa não vai aguentar o tratamento que precisa ser feito, tem que começar com óleo de rosas, né? E a gente usa ele até diluído, porque a frequência dele é tão alta que nem precisa utilizar puro, né, o óleo absoluto. A lavanda, que é super conhecida e muito utilizada, tem uma frequência de 118 Hz. Olha a potência que ela tem para elevar a nossa vibração, né? A mirra tem uma frequência de 105 Hz. Hortelã-pimenta, também muito conhecido e muito utilizado, tem uma frequência de 78 Hz. Por aí vai, eu só trouxe alguns exemplos, tá? Alguma questão até aqui? Alguma dúvida? Professora, eu tenho uma pessoal. A professora disse assim que depende muito, né, da região, do clima dessa região. Me surgiu aqui se as condições de armazenamento desses óleos também, de alguma forma, podem influenciar nos seus efeitos. Sim. A gente tem 5 condições de armazenamento. Isso era uma das coisas que eu coloquei mais para baixo, mas é bom a gente até comentar. Óleo essencial precisa vir num vidro escuro. Por quê? A luz, o sol, ela degrada os óleos, tá? Então, eu não posso colocar no plástico, porque lembra, ali é uma planta viva, ela tem uma energia. Isso vai interagir com o plástico e pode degradar, então sempre vidro escuro, pode ser âmbar, pode ser azul, pode ser verde, e a gente sempre tem que armazenar num local fresco. Eu não posso armazenar na cozinha, no banheiro, onde eu tenho muita alteração de temperatura. E num local escuro também. Apesar do vidro ser escuro, precisa estar armazenado num local escuro. Então, dentro de uma gaveta, dentro de um armário, dentro de uma caixa de madeira, que vai ali proteger das alterações de temperatura. E isso vale para cosméticos também. Qualquer cosmético que tenha óleo essencial, não é bom ter contato com a luz. Armazenar sempre em local escuro. Perfeito, professora. Por enquanto, só temos essas dúvidas. Então, vamos lá. Então, onde que a gente vai aplicar esses óleos essenciais? Aqui, gente, é só uma pequena amostra, porque a aplicação é muito vasta, muito mesmo. Então, a gente pode aplicar na cosmetologia natural. A potência disso na cosmetologia natural é assim... A potência das plantas, não é só de óleo essencial, né? De óleo vegetal, de ervas, na cosmetologia natural, é muito, muito, muito boa, muito vasta, faz muito bem para a nossa saúde. Então, acompanhem essa tendência, porque a gente está usando muito cosmético com componente químico que pode fazer mal para a nossa saúde. Também podemos aplicar isso no ramo alimentício, mas com muito cuidado. Ou é para
proteger esse alimento de proliferação microbiana, ou é também para saborizar. Mas, como é muito concentrado, gente, é tipo assim, para eu pingar uma gota de canela em 2 litros de canjica. Não é para sair pingando na água, tomando, a gente vai falar sobre isso, tá? E também é aplicado na pesquisa, que nós também vamos falar sobre hoje, em materiais dentários. E na aromaterapia, que é o que eu queria trazer um basicão para vocês antes da gente falar da pesquisa. O que é essa aromaterapia tão falada hoje? É uma ciência baseada no uso dos óleos essenciais, que vai ser utilizado para modificar o nosso humor ou algum comportamento e melhorar o bem-estar físico, mental e emocional. Então, é um trabalho que a gente fala que é integrativo, é do ser humano como um todo, considerando tudo em você, seu físico, seu emocional, seu vibracional, o ambiente e as pessoas em que você se relaciona também. Então, as aplicações da aromaterapia. Para questões emocionais, eu posso tratar ansiedade, depressão, traumas, alterações de humor, corações partidos, a perda de um ente querido. Para isso e muitas outras coisas, a aromaterapia, o uso dos óleos vai ser aplicado. Para questões físicas, como desde uma dor de cabeça até alguma doença mais grave, uma dor de estômago, dor de barriga, dores musculares, fibromialgia, acne, micose, tudo que está ligado ao físico, a gente pode também tratar com aromaterapia. Para o equilíbrio energético, aqui também entra o equilíbrio dos chakras, né? Para quem não conhece, né, os chakras são os nossos centros principais de energia. Cada chakra está ligado a alguma questão no nosso corpo, na nossa vida, na nossa relação com as coisas. E se algum deles estiver desequilibrado, isso vai influenciar na nossa vida. Então, quem não sabe muito sobre isso, pesquisa um pouquinho sobre Reiki, sobre os chakras. E a gente pode também utilizar uma terapia para os pets, principalmente para os cachorrinhos. Por quê? Gato não metaboliza todo tipo de óleo essencial. Então, muito cuidado se você for colocar um óleo essencial no difusor de ambiente e o gato entrar naquele ambiente, tá? Isso pode fazer mal para ele. Mas para o cachorro, ele funciona muito bem. Tem até difusor pessoal, né? Que é aquele colarzinho para os cachorrinhos, mas aí, gente, tem que ter um veterinário que trabalha com isso, que entende, para indicar, a dosagem precisa ser muito mais baixa, porque eles têm um olfato muito mais apurado que o nosso, né? E da onde que veio essa aromaterapia? Como é que isso surgiu? Isso tem origem na antiguidade. Na verdade, a gente está com as práticas integrativas e complementares voltando para essas origens. Os povos antigos já utilizavam dessas ervas, já utilizavam dessa sabedoria, e o que a gente faz é voltar para essa sabedoria milenar, né? Então, esses povos eles já utilizavam ervas aromáticas com fins curativos, para rituais religiosos, com finalidade estética. Povos que utilizavam muitas ervas, egípcios, romanos, os gregos, os chineses, os indianos, os nossos índios que conheciam muito as propriedades terapêuticas das plantas. Isso era utilizado na forma de chá, de infusão, de incenso de ervas, na maceração, que é aquela que a gente viu que a gente põe as pétalas ali, a planta, coloca um óleo vegetal e macera, aperta para isso soltar ali para o óleo. Dentro de bebidas alcoólicas, eles colocavam as plantas também para liberar as propriedades. E essas ervas, elas eram consideradas um alimento tanto para o espírito na vida quanto na morte. Tanto que já acharam muitas dessas referências em tumbas de faraós, né? Em 1922, abriram o túmulo do rei Tutancâmon, que é de 1937 a.C., e acharam 50 frascos de extratos de plantas da época que era da morte dele, que eles já colocavam ali como para ser... tem toda uma questão ali religiosa por trás, mas para ser um alimento ali para o espírito, né? Esse termo cura através dos aromas, né? Não é aromaterapia ainda, né? Mas o termo cura através dos aromas, ele é utilizado há mais de 6.000 anos. Hipócrates, na Grécia Antiga, já tinha o hábito de queimar ervas sobre os pacientes para fazer ali uma limpeza curativa e energética, com os incensos naturais. Hoje em dia a gente está voltando muito, tem muita gente fazendo incenso natural para a gente passar na casa, no ambiente, né?
Os gregos e romanos também utilizavam ervas e ungentes, que é esses em que a erva está ali no óleo vegetal, em rituais e cerimônias, e também era muito utilizado o ritual da fumigação, que é isso, de pegar uma erva, um incenso, e queimar e passar aquela fumaça no ambiente ou ali perto de um paciente que está doente, para promover a cura ou a purificação desse ambiente. Cleópatra, que foi a última rainha do Egito, né, ela era muito conhecida por utilizar as plantas, as ervas, principalmente as flores, para finalidade estética, para o perfume. Quando o barco da Cleópatra passava, já vinha aquele cheiro de rosas. Então, ela era muito conhecida por isso. E um dado curioso é que nos eventos que ela fazia, ela mandava cobrir o chão inteiro com pétalas de rosas, assim, uma camada alta, mesmo tonelada de pétala de rosa, botar uma rede em cima e os convidados entravam no salão, iam pisando e isso ia liberando o aroma das pétalas de rosas, né? Ó, povo sábio. E aí a gente usa hoje óleo essencial para estética, aí lembrando da Cleópatra, né? Rosas para estética também é maravilhoso. E a gente também encontra na Bíblia, né, mais de 200 citações de uso de óleo essencial. Vocês vão se lembrar, eu não sei se todo mundo é cristão, né, mas a Bíblia também é considerada como um livro histórico, dos presentes que os reis magos deram para Jesus, que foi ouro, incenso e mirra. Lembram disso? A mirra, ela veio na forma de óleo essencial, aqui. A planta aqui no óleo essencial. O olíbano é o incenso. O olíbano em inglês é conhecido como frankincense. Então, o olíbano era o incenso que foi dado de presente para Jesus. Esses dois óleos, gente, eles são muito sagrados. São óleos resina. O que é isso? Eu preciso fazer uma ferida na árvore, na casca da árvore, para o óleo resina liberar. Então, quando eu faço uma ferida e eu libero um óleo, isso é para curar, para cicatrizar. Então, o que ele faz com a gente? Cicatriza. Só a pele? Também. São óleos conhecidos como mumificantes para o rosto, mas eles curam nossas feridas emocionais, eles nos conectam com o nosso propósito de vida. Para quem perdeu um pet ou um ente querido, o óleo de olíbano é muito bom para a gente ter esse amparo. É um óleo que acolhe, né? E aí os óleos essenciais mesmo, como a gente conhece hoje, veio a partir da invenção do destilador. E de onde que surgiu, então, esse termo aromaterapia, se antes era usado só cura pelos aromas? Em 1928, um químico francês, que é o René Maurice Gattefossé, ele estava lá no seu laboratório pesquisando extratos de flores, óleos essenciais ali feitos com as flores, e ele teve um acidente e se queimou feio. E aí, no instinto, ele pegou o óleo de lavanda que ele já estava estudando, passou, e ele viu propriedades, assim, uma recuperação incrível daquela pele. E aí ele escreveu um livro e ele denominou essa prática como aromaterapia. Então, foi ele que deu esse nome, aromaterapia, ele é considerado o pai da aromaterapia. Então, como que essa prática funciona? Através do uso dos óleos essenciais para terem um efeito no físico, no emocional e no vibracional. Tem como eu ter só efeito lá na minha unha do pé? Não tem. Tudo que você usar vai ter efeito emocional e vibracional, a não ser por injeção, que a gente vai falar isso depois, tá? Então, não tem como dissociar os três. Eu vou dar um exemplo para vocês com o óleo de erva doce. Erva doce tem uma propriedade emocional de ser eficaz no tratamento de timidez e de autoestima. Ela faz muito mais outras coisas, tá? Não é só isso, mas eu trouxe aqui só uma parte como exemplo. Como propriedade vibracional, ela vai atuar no quinto chakra, o chakra da nossa garganta, que está relacionado à nossa expressão, à nossa fala. Então, ela trabalha a timidez, a autoestima e trabalha a fala, certo? É um excelente óleo para me ajudar a falar em público. Se eu tiver timidez, se eu tiver vergonha no dia da apresentação da minha monografia, do meu TCC, da minha defesa, de dissertação ou de tese, vou usar a erva doce. Maravilhoso. Ainda vou associar com uma bergamota. A bergamota trabalha medo. Medo de falar em público, medo que eu tenho de ser julgado, né? Só, gente, que uma propriedade física da erva doce é trabalhar problemas digestivos como constipação. Ele é um óleo laxativo.
Então, se eu não usar a erva doce uns dias antes, para eu me acostumar com o efeito laxativo, eu deixar para usar só no dia lá do TCC, o que vai acontecer? Eu vou ter uma dor de barriga, porque eu não tenho como dissociar efeito emocional, vibracional do físico, tá? Mesmo que eu usar só para o físico, se for por inalação ou uso tópico, eu tenho efeito emocional e vibracional também. E aí a gente pode se perguntar, ué, mas por que eu vou inalar um óleo essencial para tratar uma questão emocional e eu tenho efeito físico? Ou então eu posso me perguntar, por que eu só vou tratar uma dorzinha física e isso vai ter efeito emocional, ou melhor, vai até mexer com as minhas memórias, eu vou lembrar de coisa lá de quando eu era criança, às vezes até de um trauma, né, pode despertar. Por que isso acontece? Porque por inalação a gente trabalha a via olfativa, o nosso sentido do olfato. Então, tá aqui, nosso cérebro, sistema límbico, a cavidade nasal, as substâncias aromáticas voláteis do óleo essencial vão entrar aqui no nosso nariz, e aqui no nosso nariz, né, vai se dar o sentido do olfato. Aqui eu tenho o bulbo olfatório, e eu tenho também os prolongamentos do nervo olfatório, essas células especializadas aqui que vão entrar em contato com o aroma. Reparem a proximidade com o sistema límbico. Aqui, nesses prolongamentos do nervo olfatório, nessas células olfativas especializadas, vão ter proteínas específicas para cada aroma. É como se elas se ligassem a uma forma geométrica que é específica ali de cada aroma. Então, são milhares de proteínas específicas. Isso vai ser transformado em impulso nervoso e vai direto para o cérebro. O olfato é a única via que não precisa passar por outras formas ali de processamento para depois ir para o cérebro. Ela vai direto para o cérebro, direto para o nosso sistema límbico, tá? Chegando lá, vai ter cerca de 10 milhões de células especializadas, são os neurônios, detectoras de aroma, específico para aroma. Os cachorrinhos, os nossos pets, vão ter muito mais de 300 milhões, porque o olfato deles é muito mais apurado, né? E como isso vai para o nosso centro de memória, estruturas do sistema límbico, a gente também cria uma memória olfativa. Uma vez que o meu cérebro já ligou aquele aroma e identificou, eu vou ter uma memória. Por isso que quando a gente sente um cheiro de uma comidinha que lembra a avó, lembra a mãe, ou um cheiro que para mim não é tão bom, me desperta um trauma, né? Porque tá tudo ali no nosso sistema límbico. Então, o sistema límbico, sim. Nós temos várias perguntas aqui, mas pode assim, falar, Renan. Que casa muito com a ocasião agora é da Fernanda Thaís Pompeu. Sim. Ela perguntou qual o tempo médio do uso dos óleos para notarmos o início dos efeitos no nosso organismo, a nível físico, emocional e vibracional. Tá, depende de você, se você é a pessoa que vai usar, se você é o interagente ou outra pessoa, então depende de você, porque cada ser é único. Cada pessoa, ela passou por experiências diferentes que vão ficar registradas lá no nosso cérebro, lá no nosso sistema límbico, principalmente questões relacionadas aos 7 primeiros anos da infância, que às vezes algumas coisas ficam registradas no subconsciente, a gente nem lembra e de repente isso vem à tona. Então depende de você, indivíduo, da sua abertura para trabalhar, porque o óleo essencial, ele vem com todas aquelas questões, componentes químicos que vão trabalhar questões específicas, certo? Que vai vir lá da planta. Então, óleo de cipreste que trabalha flexibilidade. Se eu sou uma pessoa muito rígida, eu sou muito perfeccionista, muito quadrada, muito ligada ao controle, eu não quero ser flexível, vai ser difícil isso fazer efeito em mim. O óleo vai brigar comigo. Eu vou brigar com esse óleo, eu vou ter várias reações ali e não vai adiantar nada. Então, a gente tem que estar aberto para trabalhar. Depende do óleo essencial, em quanto tempo ele faz efeito. Para mim, pode ser imediato, para você pode demorar uma semana. Mas eu acho que o mais importante disso é qual é o tempo máximo que eu posso usar. Por exemplo, a gente acabou de falar da erva doce. Erva doce, se eu utilizar por inalação mais de 15 dias, ela pode começar a alterar até os hormônios.
Gerânio, se eu usar por mais de 30 dias, que é um óleo muito utilizado para trabalhar questões do feminino, mais de 30 dias também não é legal. Então, tem que ver, bergamota eu posso usar 3 meses, sem problema nenhum. Então, a gente precisa sempre estudar bastante, cada óleo essencial, quais são as contraindicações, a gente vai falar desses cuidados já já. Mas é bom a gente... E se eu estou em dúvida, consulta um aromaterapeuta. Se eu não estou conseguindo trabalhar minhas questões sozinho, consulta um aromaterapeuta, né, para te ajudar. Mas eu acho que é importante a gente olhar para isso. Quem é a pessoa que está usando, se ela está aberta a usar, e qual é o tempo máximo que eu posso utilizar um óleo. Muito obrigado, professora. Outra também muito pertinente ao que estamos discutindo agora é do João Pedro de Lima. Será que atualmente tem algum estudo relacionado ao uso da aromaterapia nos efeitos colaterais do Covid-19? Aí ele justifica, porque é a mesma via de entrada do vírus e onde causam danos do paladar e do olfato. O que eu sei de pesquisa que está sendo feita agora, o que eu sei, viu, João, mas deve ter mais que eu não consegui acompanhar. Eu sei que estão utilizando as pesquisas para a questão da anosmia, a pessoa que perdeu o olfato pelo Covid para recuperar isso. Então, através da aromaterapia, tem como a gente treinar o olfato novamente para recuperar esse sentido mais rápido. Mas deve ter outras pesquisas. Hoje mesmo eu estava vendo uma outra live que estava falando da recuperação do paciente por Covid por radiestesia, que já é outro tipo de terapia integrativa, trabalha mais com energia. Então, tem pesquisas de práticas integrativas para o Covid, sim. De aromaterapia, eu só ouvi falar para a questão da perda do olfato. Muito obrigado. Mais uma vez, que deu uma travadinha, desculpe. Muito obrigado. Nós temos outras perguntas ainda, só que sobre assuntos que já foram discutidos na apresentação, então talvez nós podemos deixar elas mais para o final, que aí nós temos oportunidade de voltarmos. O que acha? Combinado. A gente Combinado. Volta sim nas perguntas. Se elas não forem respondidas ao longo da apresentação, a gente volta, tá bom? Ok, muito obrigado, professora. E, pessoal, continuem perguntando, estou gostando muito da interação de vocês. A professora é visível, né, no semblante de felicidade em responder a essa interação. Muito obrigado. Ah, sim, eu amo esse assunto, né? Então, que tiver ao meu alcance, né, no meu pouco tempo de estudo, porque tem muita gente aí que está nessa estrada há muito mais tempo. Então, voltando aqui, os óleos essenciais, a gente vai inalar, pela via olfativa, eles vão lá para o nosso sistema límbico. O sistema límbico é formado por várias estruturas, vamos dar aqui uma ênfase para o hipotálamo, para o hipocampo, para a amígdala, para os nossos centros ali de memória. Então, o que esse sistema límbico regula? Quem é da área da saúde já deve ter ouvido falar isso em anatomia, né? Ele regula as nossas emoções, nossas memórias, inclusive traumas que vão ficar registrados lá. Temos que dar atenção para o que foi registrado nos 7 primeiros anos de infância. Todo mundo tem uma criança ferida para ser trabalhada. E também regula as nossas funções fisiológicas. Sede, fome, vontade de fazer xixi, função sexual no sentido de sobrevivência da espécie, né? E aqui é mais um motivo que a gente não dissocia emoção de físico. Então, vamos ver um exemplo. Fome não está ligado com emocional? Se eu ficar ansiosa, nervosa, ou eu vou parar de comer ou eu vou comer demais. Também pode gerar, questões emocionais podem gerar compulsões alimentares. E tem óleo essencial para trabalhar isso, tá, gente? Então, erva doce é um deles, grapefruit, bergamota. Tem que olhar para esse indivíduo como um todo para achar qual é o melhor óleo. Compulsão por doce. Também é uma questão que tá... Doce é o quê? Doce não é gostoso? Doce é aquela questão assim do quentinho, do nutritivo. Será que está me faltando uma nutrição emocional? Será que eu tive uma falta, uma carência de mãe? E aí eu preciso desses óleos que trabalhem o materno como gerânio, rosas, lemongrass, que traz nutrição. Óleos de nutrição emocional para eu trabalhar essa compulsão por doce, tá? Se eu tiver uma situação de estresse, eu tenho que apresentar um seminário, tô super nervosa na hora, não dá vontade de ir no banheiro? Então, aí tá o emocional ligado com o nosso físico, né? Eles não se dissociam.
porque o óleo essencial vai lá, a gente inala, vai lá para o sistema límbico, não tem como dissociar, tá? E esse óleo essencial, aqui a gente precisa tomar cuidado, ele pode despertar memórias. Por isso que a aromaterapia também é utilizada para trabalhar os nossos traumas, nossas crenças, nossas repetições de padrão, de comportamento. Aquela questão que eu não consigo me livrar, aquela pessoa que eu não consigo me livrar, ou aquele trauma que eu vivi que tá ali presente na minha mente o tempo todo. E isso precisa ser feito com o acompanhamento de um aromaterapeuta, tá? Não façam isso sozinhos. E na aromaterapia, a gente, na consulta, né, no atendimento, costuma sempre iniciar por um óleo de limpeza emocional. Esses são óleos que sempre trabalham questões da respiração, trabalham questões de pulmão, que consegue limpar ambiente, limpar pessoas, limpar memórias e ressignificar. Eu vou bater a cabeça, vou esquecer a memória lá que eu tenho, o trauma? Não vou, mas eu vou ressignificar, eu vou dar um outro sentido, eu vou me perdoar, eu vou perdoar o outro, né? Eu vou entender que às vezes a pessoa fez aquilo porque ela não tinha o conhecimento, enfim, né? Vamos ressignificar as coisas. E também, olha que legal isso aqui, dá pra gente trabalhar até Alzheimer com óleo essencial, porque tá tudo lá no sistema límbico. Para quem tem aí um vô, uma avó, alguém com Alzheimer, pode associar alecrim ou melaleuca, um dos dois, com limão. E aqui eu já vou dar uma dica para vocês que precisam estudar. Qualquer pessoa que precisa estudar. Existem estudos que falam que a gente não tem memória olfativa, memória não está ligada ao olfato, a aroma. Existem já estudos que comprovam que se a gente utilizar um aroma, um óleo essencial para estudar, a retenção daquele conhecimento vai ser muito maior. E se eu tenho uma prova com 2 assuntos diferentes para estudar, que vai cair no mesmo dia, eu uso um óleo essencial para uma, um óleo essencial para outra. Quais óleos a gente utiliza para isso? Alecrim, mas alecrim tem contraindicação, tem que prestar atenção nisso, hipertenso não pode, gestante, lactante, criança abaixo de 7 anos, epiléticos, tá? Então, vou usar alecrim só se eu puder. E alecrim deixa as pessoas muito agitadas. É para aquele dia que você não tá com ânimo para nada, você precisa de um levante, tá? Então, se a pessoa já é muito agitada, usar alecrim vai agitar mais, não usem alecrim nesse caso. Alecrim é bom, a melaleuca, que é o tea tree, não tem contraindicação. O limão para foco, concentração, para trabalhar a expressão. Preciso escrever um artigo, não sei que palavras colocar. Limão, gente, pode ser Tahiti ou siciliano, ambos. E limão também trabalha a raiva. Então, se eu tô com raiva, bota um limão aí para inalar, para trabalhar as coisas, né? E também vetiver é um óleo muito aterrador. Quando eu não estou no momento presente, não consigo concentrar, vetiver para eu estar no momento presente. Vetiver é muito utilizado no transtorno de espectro de autismo para focar, por exemplo, né? Então, fica aí a dica para vocês, já vamos saber como utilizar de forma segura. Então, a gente está falando que por inalação, a gente não dissocia físico de emocional, certo? Aqui entra a bendita da psicossomática. É um estudo onde as doenças têm origem emocional. Escrevam isso. 99% das doenças têm origem emocional. A não ser que eu estava andando, bati minha perna na mesa, ficou roxo, está doendo. Isso é físico. O resto é emocional, gente. Então, sempre que vocês tiverem alguma coisa, para e pensa, da onde está vindo isso? Isso é autoconhecimento, isso é importante. Pesquisa na internet, psicossomática, estuda um pouquinho sobre isso. O que significa uma dor de cabeça? E aí tem a região da dor de cabeça. Se é aqui na região de têmpora, se aqui em cima da sobrancelha tá muito doendo, pode ser tensão. Eu tô descarregando a raiva aqui, ó, bruxismo. Manjerona para bruxismo, gente, vamos utilizar, quem é dentista aí, né, vou ensinar para vocês como dilui e como faz. Então, dor de cabeça nessa região, muita tensão acumulada. Na região da testa, pode ser excesso de mental, e aí tem óleo para cada coisa dessa diferente, tá? Na região da testa, eu tô muito mental, não consigo parar de trabalhar minha cabeça, ou pode ser hormonal. Região de topo da cabeça aqui atrás, pode estar ligada à hipertensão. Hipertensão, o que eu não falei, o que eu não botei para fora, que tá subindo minha pressão, né? Então, dor nas costas tem vários significados. E aqui, ó, eu trouxe para vocês como exemplo, como cada órgão do nosso corpo tá ligado a uma emoção.
E isso também se correlaciona com os 5 elementos da medicina tradicional chinesa. Não dá tempo de eu explicar isso para vocês, né? Porque já estamos em quase 1 hora de live, ainda tem muito conteúdo. Então, gente, me perdoem se eu passar de um pouquinho de 1 hora. Vou dar só um exemplo aqui. Por exemplo, emoção como raiva está ligado a questões do fígado. Pode ser um desequilíbrio de elemento madeira que rege o fígado. Que óleo que eu uso para equilibrar elemento madeira? Camomila romana. Veio a pergunta da camomila romana, eu lembrei. Camomila romana, além de trabalhar o fígado, ela é uma farmacinha. Vocês podem ter um rolon ou ele diluído aí a 1%. Já vocês vão ver como que faz a diluição. 1% serve para picada, bateu, tá roxo, tá doendo, dores em geral, dor aguda, cólica, dor de cabeça, tá coçando, tá com alergia. Camomila romana é uma farmacinha, só para queimadura que a gente usa lavanda mesmo, tá? Então, emoções adoecem a gente, tá? E a aromaterapia integrativa, ela trabalha muito junto, ela não se dissocia também de outras práticas integrativas e complementares, como a psicossomática, como a medicina tradicional chinesa, a medicina germânica, até a astrologia e por aí vai, tá? Então, quem é terapeuta nessas áreas sempre utiliza mais de um tipo de terapia. E aí, vocês sabem que tem uma infinidade de olhos. E aí, por exemplo, vamos falar de um tema que vocês adoram, né? Que é a ansiedade. Todo mundo sofre de algum tipo de ansiedade. Quase todo mundo, né? Sofre de algum tipo de ansiedade. Mas eu tenho mais de 20 olhos para ansiedade. Como é que eu vou escolher? O que eu preciso? Me autoconhecer. Achar cadê a raiz desse problema. Então, eu trouxe alguns exemplos. Só para vocês verem como é um universo muito grande, tá? Cedro Atlas é um óleo essencial muito utilizado para aterrar. Para a pessoa que fica ansiosa, porque a cada obstáculo ela logo desiste. Então, ela tem um obstáculo, ela está ali fazendo, quando vê ela desiste, aí ela fica ansiosa porque ela não consegue fazer. Então, por exemplo, preciso fazer meu TCC, preciso fazer minha revisão sistemática. Tá indo, eu estou desistindo, tá? Vem o obstáculo, eu estou desistindo. Ela precisa de estrutura. Ela precisa parar ali, aterrar e fazer. Então, também entender que tudo tem um tempo certo. Então, para esse tipo de ansiedade, o Cedro Atlas. A bergamota já é para um tipo de ansiedade que é gerada pela baixa autoestima, pela falta de poder pessoal, uma pessoa que não tem confiança em si mesma, nas escolhas dela, tudo tem que ficar perguntando a opinião dos outros, e tem muito medo, bergamota trabalha medo. Medo tem um ponto, né, de concentração de medo, aqui atrás da nossa cabeça, dos dois lados, tem tipo um afundadinho. Apertem ali e vê se tem um nódulo. Tem medo. É um ponto de concentração de medo, né? O patchouli é um óleo que trabalha a ansiedade por vulnerabilidade diante do julgamento do outro. Eu me preocupo demais com o que as pessoas vão pensar de mim. Nossa, o que a pessoa vai pensar? Daí eu fico ansiosa. Eu tenho um seminário para apresentar, eu já fico preocupada se os outros vão gostar, se eu vou falar errado, que pergunta que vão me fazer. É uma vulnerabilidade diante do outro. E também para a pessoa que não sabe dizer não. Então, ela é muito boa para relacionamentos, onde a gente precisa aprender a dizer não. Uma sinergia entre benjoim e elemi. É para trabalhar aquela ansiedade por medo de mudanças. Eu estou passando por uma situação que eu vim fazer odonto aqui na FORP USP em Ribeirão, mudei da casa dos meus pais, mudei minha vida, mudei de emprego, mudei deu uma guinada ali. E eu preciso desapegar e mudar. Então, a gente pode utilizar a associação desses dois óleos. Elemi, gente, é um óleo maravilhoso, que traz muita paz, muita tranquilidade e auxilia muito nesses desapegos. O olíbano é um óleo que a gente falou lá, né? Ele óleo resina, que cura ali as nossas cicatriz as feridas, né? É quando a pessoa está ansiosa porque ela é vulnerável a qualquer tipo de ambiente de situação. Tem um post lá na Plant Bem-Estar que fala bastante do olíbano, que fala mais completinho sobre ele, se vocês quiserem ver. A manjerona, o óleo muito utilizado aí para o bruxismo, que fala muito sobre excesso de controle. Quando eu quero controlar, eu jogo onde? Aqui, ó, músculos da mastigação, esternocleidomastoide, trapézio, né?
excesso de atividades quando eu ultrapasso os limites, quando eu já estou com um esgotamento físico e mental que eu não estou dando conta mais. Manjerona. Manjerona é conhecido como um dos sossega-leão da aromaterapia para insônia, mas também tem que ver o tipo de insônia para ver o tipo de óleo, tá? Eucalipto citriodor é para aquela pessoa que não consegue nem tirar férias. Ela não consegue nem relaxar quando ela está de férias. Ela quer ser produtiva o tempo todo. Camomila romana, associada com a erva doce, é para aquela ansiedade que vem de uma pessoa que ela é muito autocrítica consigo mesma, muito exigente com ela mesma e com os outros, muito perfeccionista, muito intolerante. O vetiver, que é aquele que a gente falou lá na questão do foco, do aterramento, ele é para quando a pessoa está com excesso de mental, excesso de pensamento, aquela tagarelice mental. E ele serve para aterrar, para me trazer para o momento presente. Ele também, como ele trabalha aterramento, primeiro chakra, questões materiais, ele também vai trabalhar as crenças de escassez. Estou ansiosa porque vai faltar dinheiro, não vou conseguir pagar as contas. Ou uma questão intelectual que eu não consigo resolver, preciso fazer minha revisão sistemática, não estou conseguindo concentrar, estou ansiosa por isso. Então, vetiver. O manjericão é um óleo muito bom para a gente gerenciar o tempo. Eu estou com ansiedade porque eu tenho excesso de atividade, eu não sei nem por onde que eu começo. Manjericão para gerenciar o tempo. Também para coragem da gente realizar as atividades do dia a dia. Porque às vezes a gente tem aquele excesso de atividade e não está nem com força para fazer isso, né? Ou também para se expressar, para se posicionar, para colocar limites. E manjericão é um óleo que, se eu tô cansada, ele me dá energia, e se eu tô elétrica demais, ele me acalma. Então, é um óleo bem completo nesse sentido. A lavanda, a famosa lavanda, né? Muito calmante. Gente, lavanda não é só para insônia, não, tá? A lavanda a gente resolve quase tudo com lavanda. Dor, queimadura, coceira, alergia. E ela é para descomplicar as pessoas que fazem tempestade em copo d'água. Para simplificar, para me mostrar ali que pode ser mais simples, que eu preciso parar com essa ansiedade de ficar criando coisa e complicando coisas, tá? Petigram, ilitsacubeba e gálbano a gente vai usar quando a coisa tá feia, quando tem crise de pânico, crise de ansiedade, tá num estado crítico, ultrapassou limites, que são óleos que são muito equilibradores. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu vou escolher um óleo só disso aqui? E se eu tenho mais de uma questão para trabalhar? Então, vamos pensar que eu sou uma pessoa muito controladora. Por onde que eu começo? A gente sempre começa por um óleo de limpeza. Todo mundo tem craca para limpar. Aí tem que escolher qual óleo de limpeza que vai ser, porque também tem várias propriedades. Eu posso utilizar cipreste para flexibilidade, porque essa pessoa é muito controladora. Manjerona para o excesso de controle. Um grapefruit, que é um óleo do Carpe Diem. Aproveite o momento, atitudes mais relaxadas. O que deu para fazer, deu. O que não deu, não deu. Né? E Lang-Lang, que também é bastante ansiolítico, trabalha perfeccionismo, ajuda a ter atitudes mais relaxadas, e uma bergamota para trabalhar medo, porque excesso de controle é medo de perder o controle, né? Então a gente também tem que trabalhar medo. Só como exemplo, tá? Não existe fórmula mágica na aromaterapia. Tem que se autoconhecer, tem que ter a ajuda de um aromaterapeuta para identificar qual o melhor óleo e ir trabalhando uma questão de cada vez, um óleo de cada vez. Não é para juntar tudo e depois eu não sei nem onde é que óleo que está agindo no quê, tá? E sempre por inalação, que é disso que a gente está falando. Bom, tem alguma pergunta, Renan? Temos sim, professora. A Beatriz Carvalho, a Camila Silva gostaria de saber quais óleos são utilizados para a limpeza que se usa no início do uso dos óleos. Tá. Em geral, óleos de limpeza são óleos que trabalham questões de pulmão, respiração. Aí, você precisa dar uma buscada, ou depois me manda uma mensagem, né? A gente conversa, sobre o que cada óleo faz e qual você precisa. Um óleo muito utilizado é o pinho siberiano. Pinho siberiano vai fazer aquela limpeza de crença limitante, crença de que eu não consigo, de que eu não sou suficiente, de que eu não presto para nada, de que eu não consigo. Sabe aquela crença que te limita? Que te deixa, que te joga lá para baixo, aqueles traumas. Então,
Pinho é um dos óleos de limpeza mais profunda. Não recomendo a pessoa usar pinho sozinha, tá? Pode ser super tranquilo, igual quando eu usei pinho, foi muito tranquilo para mim, mas tem pessoas que vão brigar com o óleo, aí vão ter dor de cabeça, vão querer só dormir, porque não vai deixar o óleo trabalhar, então é bom fazer um acompanhamento. Melaleuca, que também é um óleo que trabalha respiração. Melaleuca promove muita clareza mental. Não sei nem por onde eu começo, preciso enxergar as coisas. Melaleuca trabalha isso. Eucalipto glóbulos, o hortelã-pimenta. Então, elemi, lavanda faz limpeza emocional. Elemi e lavanda faz uma limpeza emocional de uma forma mais leve. Então, assim, existe uma infinidade de óleos, a gente precisa olhar para qual limpeza eu estou precisando naquele momento. E, mesmo que eu utilizei o pinho lá e foi tranquilo, na próxima vez que eu utilizar, pode não ser. Por quê? Porque é como se ele fosse descascando uma cebola. E eu vou chegando ali nas camadas mais internas, nas questões mais internas que eu preciso trabalhar. Então, em geral, óleos que trabalham respiração, mais elemi e lavanda. Perfeito, professora. A Maria Junqueira gostaria de saber se existe algum material de difusor que é superior aos outros. Vamos falar sobre difusor daqui a pouco. Ok, professora. Em geral, evitar plástico, porque óleo essencial interage com plástico. Não sei se vamos falar isso em breve, mas duas pessoas, a Marcela e a Isabela, gostariam de saber se existe algo relacionado com tratamento de DTM, bruxismo infantil. Olha, o único estudo que eu encontrei é da manjerona para bruxismo. Só ela, sem associação especificamente para bruxismo. E o nosso grupo de pesquisa está com um projeto para avaliar uma sinergia de 2 óleos essenciais em DTM, distúrbio de sono e estresse e ansiedade. Estamos ainda na fase de escrita do projeto, mas assim que a gente tiver resultados, a gente vem contar para todo mundo. Só assim, tem óleos, por exemplo, que a gente sabe que é o antiespasmótico, que relaxa a musculatura, mas eu não encontrei, só encontrei mesmo manjerona para bruxismo. Perfeito, professora. Muito obrigado. Então vamos lá, gente. A gente ainda tem um conteúdozinho, então se vocês tiverem paciência. Então a gente está lá na inalação do óleo essencial, certo? Inalei lá do meu nariz, foi para o sistema límbico, trabalhou emoção e questão física. Quando eu inalo, isso também vai para o pulmão, não vai? Parte das partículas vão para o pulmão. E pela troca gasosa, isso vai, aqueles componentes químicos do óleo essencial vão cair na minha corrente sanguínea. E isso vai ser distribuído para todas as células do meu corpo e vai ter o efeito físico em todas as minhas células. Então, eu também tenho um efeito físico muito bacana por inalação. Existem estudos que já fizeram que demonstram em quanto tempo aquele óleo essencial já está na sua corrente sanguínea. Então, eu pego, por exemplo, um componente comum nos óleos cítricos, linalol. A pessoa inala, aí eu tiro o sangue dela antes da inalação, aí eu vou tirando vários tempos depois que ela inalou e vejo em quanto tempo isso caiu na corrente sanguínea. Então, eles já fizeram alguns estudos sobre isso. Caiu na corrente sanguínea, o que entra precisa sair, não é? Precisa ser metabolizado. Isso vai ser metabolizado pelo fígado para depois ser excretado. É por isso que óleo essencial tem contraindicação, tem interação medicamentosa. Alguns componentes químicos vão ser metabolizados pela mesma proteína do fígado, que metaboliza remédio para hipertensão, remédio para epiléticos, anticoagulante, paracetamol, ou vai interferir em questões hormonais, como hipo ou hipertireoidismo, tá? Então, sempre lembrar disso, o óleo essencial é metabolizado pelo fígado, tem que olhar a contraindicação. Onde que eu olho contraindicação? Nos livros, vou passar a dica de livro para vocês, e nos sites que vendem os óleos. Muitos colocam ali qual é a precaução, qual é a contraindicação, tá? Como que eu faço o uso por inalação? Tem o colar difusor pessoal, que é esse aqui, né? Tô com o meu aqui, mas como vocês podem ver na foto. Tem um modelo que é de cerâmica. Aqui vai ter um buraquinho onde você coloca um algodão e pinga o óleo no algodão. Não pinguem direto no difusor, porque pode cair na pele, como é muito concentrado, isso pode dar problema. Também vamos falar sobre isso.
Tem o modelo que é de metal, onde a gente abre uma tampinha e pinga o óleo essencial no feltro. Isso aqui precisa ser trocado, né, quando eu troco de óleo. Tem modelos que são joias, com ouro, com pedras preciosas. Tem modelos de cristal, aqui a pessoa já aproveita, já trabalha cristaloterapia junto. E reparem, ó, todos vão ter um buraquinho, onde eu coloco um algodão e pingo óleo no algodão. Difusor de ambiente, que é a pergunta que veio aí. Nós temos esse modelo de difusor elétrico, o difusor ultrassônico. Qual que é a diferença entre eles? Sempre optar, gente, pelo de cerâmica, tá? O difusor elétrico de cerâmica. Por quê? Óleo essencial interage com plástico ali dentro de um mês. Esse aqui, ó, ele é pequenininho. Então, eu vou utilizar no máximo 6 gotas com um ambiente de 20 metros quadrados. Se o ambiente é maior, eu vou aumentar a quantidade de gota nesse pequenininho aqui? Não pode, porque quem está sentado perto vai até intoxicar com o óleo. Então, eu distribuo mais difusores para um ambiente que é maior. Ou eu tenho o ultrassônico. Esse aqui custa, em média, 40 e poucos reais, assim, 50, de no máximo 60 reais. Esse daqui já vai custar mais de 300. Então, coloca aqui na água, né? Vai ter uma vibração ali que vai soltar isso para o ambiente junto com o vapor da água, e também tem cor, vibração, trabalha a cromoterapia junto. E aí vai custar aí no mínimo 300 reais. E muita gente conhece esse daqui, né, que a gente compra baratinho por aí. Esse daqui a gente pode até usar, mas a gente não pinga óleo essencial na cavidade onde vai a água. Tem que pingar nesse filtro aqui de algodão. Então, pinga uma gotinha no filtro de algodão, daí liga, o vapor vai passar por ali. Esses umidificadores que a gente tem em casa, só para umidificar o ambiente, não pode pôr óleo essencial lá, tá? Tem que ser um difusor de ambiente específico para isso. E também não tenho colar difusor pessoal, não tenho difusor de ambiente, mas eu tenho óleo essencial. O que eu faço? Vocês lembram dessas fitas olfativas onde você sente o aroma dos perfumes nas lojas? Você pode comprar essas fitas olfativas ou utilizar um pedaço de sulfite, um post-it, o que você tiver, um pedacinho de algodão, né, uma bolinha de algodão. Pinga. Gente, inalação, bota uma coisinha na cabeça de vocês. Inalação, pessoal, no colar ou no papel ou no algodão, é uma gota. Não é mais que uma gota, porque vai fazer mal se for mais de uma gota, tá? No máximo 2. E no máximo associação de 2 óleos essenciais por inalação. Então, vai pingar uma única gotinha e vai fazer uma inalação consciente. O que é isso? Eu vou sentar quietinha num cantinho, como se eu fosse fazer uma meditação. Vou inalar aquele óleo essencial. Vou prestar atenção em qual memória que vem. O que aquele óleo está me dizendo? O que vem na minha cabeça, na minha mente? Para onde ele vai? Se ele para na minha garganta, será que eu engoli algum sapo? Será que eu precisava ter falado alguma coisa que eu não falei? Porque ele fica parado aqui, ó, não tá indo, né? Então, a inalação consciente, ela é muito efetiva. De 5 a 10 minutos de inalação consciente equivale a um dia inteiro de uso de difusor pessoal, tá? Posso utilizar 2 óleos no mesmo dia? Um de manhã para me dar energia, outro à noite, mas depois das 6 ali para me acalmar para poder dormir? Pode. Só cuidado com o excesso, né? E sempre em baixas concentrações, sempre. Na aromaterapia, menos é mais. A inalação consciente também é muito utilizada na meditação guiada lá com a aromaterapeuta, tá? Vamos para o uso tópico. Então, falamos lá que na inalação eu vou ter um efeito físico, emocional e vibracional. O uso tópico, que é a aplicação na pele, vai ser tanto para tratar dores físicas, agudas, doenças, como até micose no pé, tá? Micose na unha. Para estética e cosmetologia natural, nossa, tem óleo essencial para fazer drenagem linfática, tirar lá a celulite? Tem. Para estria? Tem. Para deixar a minha pele rejuvenescida? Tem. Vai lá na Coach Bem-Estar que vocês vão ver. E também o nosso corpo, as nossas células corporais, elas armazenam memórias. Então, quando a gente vai fazer um tratamento com aromaterapeuta, a gente passa esse óleo diluído em alguns pontos específicos que acumulam memória ou em regiões representativas dos chakras, tá? Isso está muito associado com medicina tradicional chinesa, acupuntura, reiki.
E aí, como é que vai funcionar esse uso tópico? Os componentes dos óleos essenciais, eles são lipofílicos, quer dizer, eles têm afinidade por células de gordura, tá? E eles são transdérmicos. Se eu passo aqui na epiderme, ele tem a capacidade de atravessar as camadas da pele e cair na corrente sanguínea. Então, eu vou ter principalmente um efeito físico no local, e como ele cai na corrente sanguínea e distribui para as outras células do corpo, eu também chego a ter um efeito emocional e vibracional, em menor quantidade do que por inalação, porque lembra, o olfato vai direto para o cérebro, mas eu tenho sim um efeito emocional e vibracional. E lembrar que mesmo por uso tópico, eu tenho metabolização do óleo no fígado, porque ele cai na corrente sanguínea, e também tem que observar contraindicações. A nível celular, como que esse óleo vai fazer? Ele tem uma interação com a membrana plasmática da célula, ele é capaz de entrar dentro dessa célula, e quando ele está no citoplasma, ele pode agir nas outras organelas, inclusive no DNA da célula. Existe um estudo que fala que o óleo de limão siciliano, ele pode agir no DNA das nossas células para trabalhar vícios. Então, existem estudos sobre isso já, tá? Bem bacana. Bom, aí, quais são os cuidados? Essa é uma parte da aula que eu queria que vocês prestassem muita atenção. Jamais use óleo essencial puro na pele ou mucosa. Então, é uso tópico, não pode usar puro, tem que diluir, e eu vou ensinar vocês a diluir isso, tá? Então, é para eu pingar óleo essencial na mão, esfregar assim e inalar? De jeito nenhum. Ah, mas eu já fiz isso, não aconteceu nada. Que bom que não aconteceu, mas pode acontecer. Então, tem óleo que vai queimar sua pele ali na hora, te dar uma alergia ali na hora, e tem óleo que vai fazer isso a longo prazo. E tem gente que faz isso com criança, gente, que é muito mais sensível, né? Então, cuidado. Posso pingar melaleuca direto na micose da unha? Não, tem que diluir antes de pingar. Até porque é muito volátil. Você não vai aproveitar nada, porque você vai pingar, vai volatilizar, não vai fazer efeito nenhum. Diluído, ele faz mais efeito. Posso pingar melaleuca na calcinha e no absorvente, como tem gente que recomenda por aí? Pelo amor de Deus, vai entrar em contato com mucosa. Façam esse teste. Quem tem óleo de melaleuca em casa, pega um copo plástico, pinga 4 gotinhas e deixa 10 minutos. Vai derreter o copo. Então, imagina o que faz na mucosa, né? Quando eu vou fazer escalda-pé e banho de assento, pode pingar direto na água? Não. Óleo essencial não dilui em água, tem que diluir isso antes. Então, lembrem, são substâncias extremamente concentradas, com um monte de componente químico em uma única gota. É muito volátil, então não adianta nada eu pingar puro, que eu não vou nem aproveitar. Pode dar reação tóxica e alérgica, mesmo, e se eu inalar um monte de gota, sendo que era para inalar uma só, eu inalei 5. Vai te dar uma toxicidade. Essas reações podem ser na hora ou podem ser a longo prazo e pode causar lesões na pele e na mucosa. Isso aqui é um mantra para vocês. Óleo essencial não dilui em água. Se pingar na água, ele está 100% concentrado e é muito concentrado. Então, onde é que eu vou diluir isso? Nos veículos carreadores. Pode ser um óleo vegetal, tem que ser um óleo vegetal de boa qualidade, extra virgem. Então, vocês vão olhar lá na composição. Tem que estar no vidro escuro. Isso serve até para o azeite da nossa casa. Precisa estar no vidro e escuro. Se for um vidro transparente, tem que ter um rótulo bem grande tampando, e você vai guardar isso num local escuro, tá? Precisa ser prensado a frio. O que é isso? É um método de obtenção do óleo, que ele é prensado, e ele não passou por outro processo de refinamento. Porque os processos de refinamento podem tirar ali alguns componentes que são bons para a gente utilizar. Que óleo que eu vou diluir? No óleo de coco extra virgem que eu tenho na minha casa, pode ser no azeite, óleo de gergelim para dor e para estética é muito bom, óleo de semente de uva é maravilhoso. Para uma pele muito ressecada, um cabelo que eu preciso fazer umectação, açaí, buriti, uma pele sensível para bebê, andiroba, rosa mosqueta para estética, pele oleosa, semente de uva, jojoba para cabelo é maravilhoso. Enfim, tem uma afinidade de óleos, mas tomem cuidado na hora de comprar. Vejam o preço de mercado.
Óleo de semente de uva é verde, não é roxo. Se for roxo, tem óleo mineral, tá errado. Então, prestem atenção nisso, tá? Posso diluir no álcool de cereais. Então, quando eu vou fazer o escalda-pé, o banho de assento, perfume, spray de ambiente, eu diluo no álcool de cereais de boa qualidade. Pode ser álcool 70? Se eu não tiver outro, até pode, mas lembrar que o óleo de cereais ele é menos agressivo para a pele, para eu fazer esse tipo de prática. Existem cremes e géis de base neutra, que são veganos, né, só produtos de origem vegetal, que já vêm prontos para a gente diluir óleo essencial. Ou eu posso pegar uma receita e fazer um, por exemplo, com o gel da babosa, se eu tiver babosa na minha casa, tá? Ele também dilui no leite, porque leite tem gordura, mel, porque tem afinidade, né? As células vegetais têm afinidade, glicerina vegetal pura. E sempre tomar muito cuidado. Veículo carreador para óleo essencial não pode ter parafina, vaselina ou óleo mineral, que são derivados de petróleo. Isso cria uma camada em cima da nossa pele, tampa os poros e não deixa o óleo essencial penetrar, tá bom? Então, gravem, não pode ter óleo mineral, parafina, vaselina. Aliás, olhem isso em todos os cosméticos de vocês para que não tenha isso na composição. Na Plant Bem-Estar, eu coloquei um post falando como identificar. Regras gerais de diluição, que aí tá bom, tem que diluir. Eu vou pegar o óleo vegetal, o óleo essencial, quanto é que eu ponho de cada um? Eu vou fazer uma concentração de 0,5% do óleo essencial se eu for utilizar no rosto, cabelo, para bebê, crianças, gestantes, partes íntimas. 1% para uso no corpo para adultos, idosos e no trabalho de parto, que a aromaterapia também é utilizado para isso. 2% se for para estética, para massagem, para equilíbrio dos chakras, para dor muito aguda ou para tratamentos específicos com o seu aromaterapeuta. A 5% e a 8% eu vou utilizar para spray de ambiente, água de lençóis e 10% perfume. Então, lembra que é muito pouquinho que a gente usa, muito pouquinho mesmo. E ficou na dúvida, faz 0,5%, tá? Aí, como é que é 0,5%, né? Então, eu tenho aqui, quem quiser printar, né? Tem uma tabelinha. 0,5%, se eu for fazer 10 ml de veículo carreador, ou 10 gramas, é 1 gota de óleo essencial. Se eu for fazer 100 ml, 10 gotas. Então, faz ali aquela regrinha de 3, dependendo do ml lá que você vai fazer com seu óleo vegetal, seu veículo carreador. 1% em 10 ml, 2 gotas. 100 ml, 20 gotas. 2%, 10 ml, 4 gotas. 100 ml, 40 gotas, tá? Então, vale aí a regrinha de 3. Isso vale quando eu vou usar um óleo só, né? Se eu for associar óleos essenciais, que aí a gente pode comprar pronto como blend ou fazer uma sinergia. Eu vou usar 2 óleos, por exemplo. Aí eu quero fazer uma concentração de 0,5%. Então, eu vou colocar 1 gota de cada óleo essencial e eu preciso de 20 ml do veículo carreador, porque para cada 1 gota é 10 ml. Sempre utilizar, gente, nessa preparação, os utensílios, você pode pegar os utensílios da sua cozinha, mas separa só para isso, tá? Limpa, desinfeta com álcool 70, usa um ambiente asséptico, esteriliza o vidro onde você vai pôr, sempre utiliza vidro. Se é vidro transparente, coloca um rótulo grande, guarda num local escuro e não tem como medir, não tem seringa, não tem o becker, não tem nada. Mais ou menos 10 ml equivale a 1 colher de sopa, tá? Da onde que isso foi tirado, essas concentrações? Do Robert Tisserand, que escreveu esse livro sobre o uso seguro de óleos essenciais. Se eu quiser estudar mais sobre isso, além dos cursos que eu posso buscar, onde mais eu vou buscar? Eu trouxe sugestões de livros. A editora Laszlo é riquíssima em livros para aromaterapia. Tem esse livro que é Aromaterapias para Todos. Aromaterapia para cada dia, ele traz ali dicas de óleos essenciais e meditação. Aromaterapia e psique, que está mais ligado a essa questão da psicossomática. Cura vibracional, que é a aromaterapia mais ligada à energia vibracional. Bíblia da aromaterapia. Então, esses são livros legais, assim, para quem quer estudar mais, além dos cursos. Tem até formação pessoal mesmo, para você utilizar em você e na sua família. O site da Harmonie tem.
essas formações, vocês acham isso muito fácil. Às vezes eu trago aqui a Harmonie, gente, porque é por onde eu estudo e é onde eu compro, mas vocês podem utilizar qualquer marca e eu vou mostrar para vocês como a gente compra um óleo essencial. Outro cuidado importante é que óleo essencial não dilui em água. Isso é um mantra para vocês. Não dilui em água. E aí, a questão da ingestão polêmica, vou pingar ali umas gotinhas de limão no copo e beber? Isso pode causar lesões na mucosa, desde a hora que entra pela sua boca, trato digestivo, intestinal, até a hora que sai. Isso precisa ser metabolizado pelo fígado, então vai ter uma ação sistêmica, vai ter interação com o medicamento, é muito perigoso, é muito concentrado, precisa ser indicado por um médico ou um profissional que entenda muito disso, que estudou muita farmacologia, muita farmacocinética, que conhece tudo de componente químico, tanto do óleo, cada componente, e tanto dos medicamentos, então não é brincadeira. E também, por que a gente vai ingerir se, ao ingerir, eu só tenho efeito físico? Eu perco efeito emocional e vibracional. Então, se eu vou perder, vou transformar isso no medicamento alopático, então toma um chá, toma outra coisa, espreme o limão na água e bebe, que é menos perigoso do que eu pingar óleo essencial na água, tá? Vamos lá para as contraindicações. Tem que prestar atenção nesses grupos de pessoas. Gestantes e lactantes não podem com qualquer óleo. Bebê só pode usar óleo acima de 3 meses e não é qualquer óleo. Crianças, idosos, hipertensos pela questão tanto de subir a pressão arterial quanto com a interação medicamentosa. Epiléticos, uso contínuo de medicamentos. Problemas do sistema reprodutor feminino porque tem óleo que altera os hormônios. Quem está em tratamento para câncer, enfim, várias comorbidades, e não pode fazer uso concomitante com bebida alcoólica, porque pode potencializar. Lembra que vai ser metabolizado no fígado, tá? Então, como é metabolizado no fígado, nós temos interação medicamentosa. Tem a questão dos componentes químicos. Eu vou dar o exemplo do 1,8 cineol. Na Europa, é proibido qualquer concentração de 1,8 cineol em cosmético para criança, porque pode causar convulsão em criança. Se você usou numa criança e não teve, que bom, mas pode dar. Quais são os óleos que muita gente usa, sem prestar atenção na contraindicação, e que tem 1,8 cineol? Hortelã-pimenta, alecrim, eucalipto globulus e murta, tá? Então, lembrar, gente, que óleo essencial tem ação sistêmica, tem ação endócrina, altera hormônio. E aí, onde é que eu vou olhar como que é contraindicado na hora de comprar? Vai no site da empresa que vende, muitas empresas informam as precauções e as contraindicações. Não comprem sem saber isso antes. Ou concentração máxima que eu posso usar ele diluído. Também tem que informar isso, tá? Não é porque é natural que não pode fazer mal, tá? Até chá faz mal se a gente não usar da forma correta. Outro cuidado é que óleo essencial pode ter uma substância química que chama furanocomarinas, que é fotossensibilizante. Isso quer dizer que, se cair na minha pele e eu me expor ao sol, vai queimar. Igual o limão. Quando você vai mexer lá com limão para fazer a caipirinha, saiu no sol, queima. Quais são eles? Eu trouxe como exemplo, tá? A bergamota, limão Tahiti, limão siciliano, grapefruit, laranja amarga. Por exemplo, a laranja doce da Harmonie não tem furanocomarinas, mas a da doTERRA tem. Então, tem que olhar também para a marca que você está comprando, se tem ou não. E tem um processo de destilação específico que tira as furanocomarinas. É o caso, por exemplo, da bergamota LFC. O que vem escrito LFC é livre de furanocomarinas. Então, eu posso utilizar diluído na pele e me expor ao sol sem problemas. Não é todo óleo essencial cítrico que tem, tá? Mas tem que prestar atenção nos que tem. Então, mesmo se eu usar diluído por uso tópico, eu tenho que evitar exposição à luz por 12 horas. Passei um limão lá para celulite, vou cobrir com uma roupa, se eu precisar usar, ou vou usar à noite, aí vai dar ali as 12 horas até o outro dia de manhã. E uma coisa que serve para todo óleo essencial, se cair na pele, qualquer óleo, não é para lavar direto com água e sabão. Pega um óleo vegetal que você tem na sua casa, um óleo de coco com azeite, passa na pele, dilui bastante, depois você lava,
tá? Principalmente os que têm furanocommarinas, mas isso vale para todos. Outra coisa é que tem gente que chama óleo essencial de essência. São coisas diferentes. Óleo essencial é extraído de planta, tem propriedade terapêutica, tem efeito físico, emocional e vibracional. Essência não tem propriedade terapêutica. Ela é sintetizada em laboratório, ela confere apenas o aroma nos cosméticos. E se eu sentir um aroma de um óleo essencial e eu não gostar desse aroma? Eu acho que tem cheiro de xixi de rato. Nossa, isso aqui me dá dor de cabeça, me dá indisposição, me dá sono. Primeiro você vai olhar se você usou na diluição correta, na concentração correta, se não pingou mais de uma gota para inalar. Se você usou muito, pode ser que ele está sendo tóxico para você, mas se você está usando ele corretamente, repara o que esse óleo trabalha. Provavelmente é isso que você precisa trabalhar e está brigando com o óleo, tá? Então, observa para onde ele vai no meu corpo. Aquela história que a gente falou da garganta. Ah, ele para na garganta. Será que eu estou engolindo sapo? Não estou falando o que eu preciso falar? Ele para na minha cabeça. Será que eu estou com excesso de mental? E se eu não sei identificar isso, eu preciso do acompanhamento de um aromaterapeuta. A gente não precisa sofrer para usar óleo essencial. E como uma das últimas coisas sobre cuidado, como comprar um óleo, porque tem muitas marcas no mercado, né? O que a gente vai olhar no rótulo? O nome botânico daquela planta. Então, aqui está o exemplo da lavanda. O país de origem, então, igual a lavanda calmante, é a que vem da França. Se eu usar de outro país de origem, não vai ser calmante. Ou pode ser, ou pode não ser. Na composição, no rótulo, tem que estar escrito só o nome botânico oil. Se tiver qualquer outra coisa escrita, é porque foi adulterado. Mesmo que tenha, por exemplo, um componente químico a mais. Está adulterado. Tem que ter as informações, o fabricante, quem distribui aquele óleo, CNPJ, registro na Anvisa, modo de usar. A embalagem, sempre vidro escuro, pode ser âmbar, azul ou verde. Vidro, tá, gente? E sobre o valor que a gente tinha comentado antes, isso varia de acordo com o país de origem, se é do Brasil é mais barato, quantidade de matéria-prima que eu preciso para fazer 1 litro de óleo, então se é flor eu preciso de 7 toneladas, se é casca da laranja eu preciso de 50 quilos. Então isso varia no custo. E a dificuldade de manejo. Tem erva, planta que é difícil de cultivar, que tem um horário certo para colheita e para destilação, então são essas coisas que influenciam no preço. Lavanda custa em média R$55. Se eu pagar vintão, estou comprando um negócio de boa qualidade? Não tô, né? E para finalizar a nossa aula, já peço desculpa, gente, pelo tempo, mas eu queria passar esse máximo de conteúdo importante para vocês. Vamos falar rapidamente. Sim, Renan, pode falar. Professora, nesse contexto ainda dos cuidados, nós temos duas perguntas. Pode falar. A primeira é da Raquel, que seria qual a validade de um óleo essencial extraído em casa? Em casa, eu não sei te falar. Porque o que depende? Eu usei o ambiente asséptico, eu usei o método de destilação correto, tem toda uma cadeia de produção ali que é complicada a gente fornecer validade, né? Mas a validade, ela precisa estar aqui no rótulo desse óleo aqui. O que a gente vê? Que mesmo que o óleo já venceu, ele continua bom ainda para usar, o aroma não altera. Óleo cítrico abriu, ele vai perder mais rápido. Então, observem, cor se oxidou, aroma se alterou. E isso vale para o em casa, né? Mas é isso, em casa a gente não tem como controlar todas as questões que a gente precisa para produzir um negócio numa cadeia asséptica, né? Mas observem isso, alteração de cor e de aroma. Isso vale para óleo vegetal, tá? Óleo vegetal é bom guardar em geladeira, porque ele rança muito fácil, ele oxida muito fácil. Eu guardo tudo em geladeira. E, por exemplo, vou pegar um óleo de coco, eu não uso qualquer colher. Eu deixo uma separada para isso, passo álcool 70 nela antes de enfiar dentro do frasco para pegar, porque senão funga. O calor de Ribeirão, né, gente? Então, tudo funga. Então, cuidado com isso. Não, o óleo essencial não precisa deixar na geladeira, mas o vegetal eu deixo. Tudo ali, os cuidados para não oxidar. Ótimo. E agora uma do Jonathan.
Ele Uhum. diz: vocês fazem caracterização fitoquímica destes óleos essenciais para garantir a presença de concentrações mínimas dos principais constituintes químicos? Então, os fabricantes, eles fornecem só a cromatografia gasosa. Eu não sei dizer se eles fazem caracterização fitoquímica. Em pesquisa, dependendo do que você quer avaliar, precisa fazer sim. Porque se eu vou utilizar na pesquisa, quer dizer, estou usando pesquisa, eu quero utilizar isso em pessoas, né? Pessoas, eu não posso utilizar uma concentração de 100%, igual a gente está falando aqui, eu preciso diluir. E aí, para eu saber se diluiu no veículo carreador que eu coloquei, eu preciso fazer algum teste ali, algum experimento para ver em que concentração aquele componente está. Então, isso pode ser um dos métodos utilizados, tanto a cromatografia quanto a caracterização fitoquímica. Perfeito, professora, muito obrigado. São essas as dúvidas que tivemos até agora. Então vamos lá para a nossa última parte, uso de óleos essenciais na pesquisa. O que eu quis trazer para vocês? Princípios básicos, porque é muita coisa, é um mundo, assim, é outro mundo tão grande quanto o da aromaterapia. E eu trouxe aqui para vocês exemplo de 3 pesquisas em materiais dentários, só para vocês terem uma ideia de algumas coisas básicas que a gente vai olhar nessas pesquisas, tá? Se eu digitar Essential Oil no PubMed, o que acontece? Será que tem muita pesquisa? Eu achei de hoje, né? 26.110 resultados, mas reparem o ano. É muito recente, né, que tem sido feita pesquisa com isso. E isso só porque eu digitei só Essential Oils. Às vezes não vai ter esse nome no artigo, então ele não recupera aqui. Às vezes é o nome botânico da planta, por exemplo, né? Então, tem muita coisa assim, tem muita pesquisa em paciente. Tudo isso que a gente traz de propriedades foi avaliado antes nas pessoas para ver se funciona, tá? E as pesquisas, elas vão se concentrar, pesquisas em materiais dentários, não em pacientes, porque em paciente pode se concentrar em efeito emocional, sim, mas pesquisa em materiais dentários vai se concentrar principalmente em propriedade física dos olhos. Eu trouxe um exemplo. O óleo de ylang-ylang e o óleo resina de copaíba, eles têm um componente químico em comum, que é o germacreno. Esse componente químico, gente, olha que legal, inibe replicação de influenza, de vírus da gripe. Então, olha a infinidade de coisas que a gente pode utilizar isso. Outro exemplo é o óleo de melaleuca, o titri, que é um antibacteriano, antimicrobiano muito conhecido, né, por todo mundo. Então, quais são as propriedades físicas dele? Por que ele é tão utilizado? Ele é um antifúngico potente para micose, furúnculo, pode ser utilizado para herpes, para prevenir candidíase, é um anti-inflamatório potente, trata sinusite, bronquite, verruga, inflamações cutâneas. Então, lembra que melaleuca, ó, é um óleo que trabalha questões respiratórias, também vai ser um óleo de limpeza emocional, que traz clareza mental, né? E também pode ser utilizado para estudar. E é um óleo antiviral que previne gripe, catapora. Olha para quanta coisa a gente pode usar, né? Então é um mundo assim vasto. Uma coisa que a gente precisa considerar em pesquisa: o óleo essencial é formado por todos esses componentes químicos, inclusive os que ainda não foram detectados, tá? Isso é uma cromatografia gasosa feita na UFMG do óleo de ylang-ylang. Se eu pegar uma pesquisa onde eles avaliaram um componente isolado, não é uma pesquisa com óleo essencial, estou avaliando um componente químico. E até para fazer fitoterápico, medicamento, a gente isola um componente químico para trabalhar em cima disso, da propriedade só daquele componente. Óleo essencial é formado por todos os componentes químicos, não só pelo componente majoritário, tá? Mesmo aquele que tem menor concentração. Mesmo na pesquisa laboratorial, como eu vou utilizar isso em pessoas, eu também preciso diluir e vamos pensar aqui numa pesquisa que eu quero saber o efeito antimicrobiano de um óleo essencial, ou saber se ele é tóxico para a célula, porque eu vou usar isso em pessoas. O meio de cultura para crescimento de bactéria ou de célula, ele é aquoso, certo? E óleo essencial não dilui em água. Como é que eu vou fazer? Não vai dar certo esse negócio, pingar o óleo ali, no que eu vou diluir? Porque se eu diluir no óleo vegetal também é óleo, não mistura com água,
Onde que eu vou diluir? Então, em materiais dentários, um veículo carreador que eu encontrei em muitas pesquisas é o Twin 80. Ele é um polissorbato, tá? E ele é muito utilizado na solubilização de proteínas, ele já é um reagente bastante utilizado no isolamento de núcleo das células, no crescimento de bacilos, em substâncias emulsificantes e dispersantes para produtos medicinais e alimentares. Então, já é um reagente bastante utilizado, que é muito utilizado para diluir óleo essencial para pesquisa em materiais dentários. Ele tem pouca ou nenhuma atividade como agente antimicrobiano, antibacteriano, quer dizer, se eu estou testando a atividade antimicrobiana de um óleo essencial, o Twin 80 não vai interferir com uma atividade antimicrobiana que é dele. Eu estou avaliando só do óleo mesmo. E do que ele é composto? Por que dá para diluir óleo essencial nele? Como eu falei, ele é um polissorbato, composto de óxido de etileno, sorbitol e ácidos graxos, em maioria oleico, e ele também tem um pouco de ácido graxo palmítico e outros. Esses ácidos graxos é o que está presente na composição natural de óleos vegetais, por exemplo. Então, tem uma afinidade ali do óleo essencial com ele. E ele é derivado do azeite de dendê, muito conhecido aí para o uso culinário. Mas ele é um reagente, tá, gente? Não é que eu vou pegar azeite de dendê e botar lá. Bom, pesquisa com materiais dentários. Trouxe 3 exemplos só para que vocês conheçam. Esse estudo, que é da Biomed Research International, que é do grupo Nature, ele é de 2009, foi feito por um grupo de brasileiros, né? E eles avaliaram a atividade antibacteriana contra Enterococcus fecalis, que é um micro-organismo, né, anaeróbio, que dá muito na cavidade bucal também em tratamento endodôntico, né, quando já você tem uma persistência ali dos micro-organismos. E eles avaliaram a atividade antibacteriana dos óleos de alecrim, gengibre, bergamota e óleo resina de copaíba. Eles usaram tanto óleo puro para ver se tem atividade antimicrobiana contra Enterococcus fecalis, quanto diluído no Twin 80 a uma concentração de 6,7% e incorporado ao hidróxido de cálcio com água destilada. Vocês lembram da pasta Kahlen, muito utilizada em tratamento endodôntico? Então, eles fizeram tipo uma pasta Kahlen. Por que do Enterococcus fecalis? Porque ele está muito associado a infecções endodônticas persistentes. Então, fizeram uma pasta Kahlen e incorporaram o óleo essencial diluído. Também utilizaram como controle negativo para eu ver se a ação antibacteriana, antimicrobiana é só do óleo essencial, do Twin 80 também, e um controle positivo a clorexidina 2%, que a gente sabe que ele é um antimicrobiano. E avaliaram concentração inibitória mínima e concentração bactericida mínima. Qual foi o resultado? Então, eles viram que tem ação mesmo contra Enterococcus fecalis, o óleo de alecrim puro e incorporado ao hidróxido de cálcio, que é esse aqui, que é o que mais teve ação de todos, o óleo de gengibre puro e incorporado ao hidróxido de cálcio e a bergamota pura. Incorporado ao hidróxido de cálcio não teve ação, e nem o óleo resina de copaíba, puro e incorporado. E olha que ele é conhecido por ser bastante antibacteriano, antifúngico. Outro estudo que eu encontrei que eu achei legal foi a avaliação da atividade antifúngica contra Candida albicans do óleo essencial de melaleuca e do óleo resina de copaíba. Então, olha como ele aparece, as pessoas acreditam mesmo na propriedade dele. Em uma ação para prevenir a adesão da Candida albicans na resina termopolimerizável, como se ele fosse utilizado como um higienizador de prótese, para a gente ter uma prevenção aí de estomatite protética, por exemplo. Então, eles avaliaram a concentração inibitória mínima dos óleos essenciais contra a Candida albicans sozinhos. O óleo essencial foi diluído também no Twin 80, ele aparece aqui de novo. E também avaliaram a formação do biofilme na resina acrílica, colocando só solução salina, PBS, hipoclorito de sódio a 1%, que a gente já sabe que é antimicrobiano, a copaíba diluída a 10% e a melaleuca nessas 3 diluições, 0,75, 0,375 e 0,188. E aí, o que eles viram? Que o óleo de melaleuca
sozinho, inibiu o crescimento da Candida albicans, mas a copaíba não. Só que ambos os óleos, quando colocados lá em contato com a resina acrílica, reduziram a adesão de 2 cepas de Candida albicans que eles testaram. Então, teve aí um efeito bacana como higienizador de prótese, potencial higienizador de prótese, né? E outro estudo que eu trouxe para vocês, só como exemplo, já não é diluído no Twin 80. Eles criaram um gel com o óleo essencial. Então, lembra que a gente pode diluir em gel neutro, de base vegana, né? De base vegetal? Então, eles fizeram um gel com o óleo essencial de Zataria multiflora, que é um condimento iraniano muito semelhante ao tomilho, eu particularmente não conheço. E também compararam esse gel do óleo essencial com o gel de miconazol, que é um antifúngico bastante conhecido, né? A 2%. E avaliaram isso na estomatite protética. Então, eles colocavam o gel no palato da pessoa com estomatite e na prótese, no local ali que fica em contato com o palato. E avaliaram isso por 7 dias, 14 dias, 21 dias e 28 dias. Eles coletavam ali material e punham para crescer unidades formadoras de colônia e avaliavam só crescimento de Candida albicans, né? Um meio seletivo, um agar seletivo. Resultados, eles viram uma redução de Candida albicans mais eficiente no gel de miconazol, que é um antifúngico já conhecido, maior em comparação com o óleo essencial, mas no período de 21 dias, a eficácia dos dois foi semelhante. Então, dá para usar? Dá, tem potencial. Ainda não superou o miconazol, mas tem potencial, né? E lembrando que antifúngico, a gente tem muito problema com o uso de antifúngico, né? Para a saúde sistêmica dos pacientes. E apesar desses benefícios, ambos os géis provocaram coceira, ardor, vômito, vertigem, náusea e sabor desagradável. Então, nem tudo que a gente propõe vai poder ser aplicado. É importante avaliar a toxicidade também, porque isso vai na boca das pessoas, né? Então, o que eu vou fazer um resumão aqui de pesquisa em materiais dentários e óleo essencial, o que a gente precisa olhar, tá? Precisa diluir o óleo essencial, não dá para utilizar 100% puro, porque em materiais dentários o objetivo é isso ir na boca da pessoa. Então, tem que achar um veículo carreador adequado. Achar também uma concentração segura para o óleo essencial, porque depois o material vai ser utilizado em pessoas. Ter sempre um grupo de comparação que vai ser um padrão ouro. Então, estou utilizando para matar Candida albicans, preciso de um antifúngico, preciso de uma clorexidina, algo que eu já saiba que é antifúngico. Quando eu vou fazer pesquisa, eu preciso conhecer, sim, componente químico de óleo essencial, o que eles fazem, como eles agem nas células, tanto em célula humana, quanto bacteriana, quanto viral, quanto antifúngica. É um estudo mais aprofundado em questão de química de óleo essencial e a gente pode ter um pouco de dificuldade nisso. Se eu pretendo usar isso na boca das pessoas, eu preciso fazer um teste de toxicidade. É tóxico para células? As pessoas vão poder utilizar? É biocompatível, né? E se eu isolar um componente químico e testar só ele, não estou testando óleo essencial, tá? Óleo essencial, ele é feito por todos os componentes químicos que estão presentes ali na formulação. Eu peço desculpas, né, por falar tanto, mas eu queria trazer para vocês o máximo de conhecimento para que vocês possam utilizar óleo essencial e aromaterapia de forma segura. Quem tiver dúvida, entre em contato comigo. Esse é meu e-mail. O Instagram do nosso grupo de pesquisa é o NIMP, mas vocês podem entrar comigo, em contato comigo nesses Instagrams, né? O pessoal e o da Plant Bem-Estar, que eu estou disponível para vocês. Muito obrigada pela atenção, quem teve paciência de ficar aqui, né, todo esse tempo. Professora Ana Beatriz, em nome de toda a LAND, agradeço muito a oportunidade, foi realmente incrível, tivemos um engajamento muito grande, né, dos nossos participantes, é um tema muito legal, que estamos recebendo diversos elogios. Obrigada. E foi muito complementado, né, com a parte científica do uso dos óleos essenciais, tem toda a questão, assim, mais aplicada à pesquisa. Aplicada à pesquisa, né? Foi Coisas muito interessante. técnicas. Uhum.
Então, agora, eu passo a palavra à nossa secretária, Ana Vitória Jareta Marques, que junto com a professora vão realizar o sorteio, que Combinado. todo mundo se inscreveu. Oi, Ana, boa noite. Oi, Ana Vitória. Ai, muito boa a palestra. Eu sou suspeita porque eu amo. A gente até já chegou a conversar. A gente já conversou sobre isso. Muito, muito, muito esclarecedora. Muito mesmo. Ó, para a gente fazer o sorteio, eu vou pedir para você falar 2 números, porque serão 2 ganhadores. Do número 2 até o número 71. Aí, depois disso, eu compartilho a minha tela, e aí a gente fica uns minutinhos para o pessoal da diretoria ver se as pessoas cumpriram certinho as regras, e aí a gente fala o nome dos ganhadores, tá bom? Aí Tá é bom. 2 números, então, do 2 ao 71. Ao 71, tá. Posso falar já? Ainda não. Pode falar. 67. 67. E o segundo? 13. 13. Tá, eu vou compartilhar minha tela. Eu só queria dar um recadinho para o pessoal não sair da sala. Estou vendo algumas pessoas aqui saindo. E assim, uma das regras para você receber o prêmio é estar aqui presente no momento do sorteio. Então, pessoal, fiquem aqui. Estão vendo a minha tela? Sim. Ó, o 67 é aqui. Isadora de Oliveira Catan. Ela está na palestra. Isadora tá aí, bota um oi, um eu. A Isadora já tá aqui. ganhou. Vamos ver. E o 13 é o outro. Enquanto o pessoal vai vendo se está tudo ok, eu vou ver o 13. O 13 é a Maria Eduarda Cristi Junqueira. Ela tá aí na live? Maria Eduarda, bota um oi. Ela tá. Aí, mais uns minutinhos para ver se tá tudo certo. Ganhadoras. Lembrando que são 2 kits, né? Cada ganhador vai ganhar 2 pastas da Curaprox Bio. Bom demais, essas são veganos, não são? Ó, a da Isadora tá ok. Parabéns, Isadora. Se você puder me mandar uma mensagem no particular ou na Land. E só mais um minutinho. Eu tô vendo que tem umas pessoas, gente, falando para disponibilizar a aula. Se eu não me engano, o pessoal da Land grava, né, e disponibiliza, deixa um link na bio com as palestras que já foram dadas, que vocês podem acessar de novo. Tô errada, gente? Professora, nós realmente costumamos fazer isso, mas não em todos os casos, né? Alguns casos isso não é feito, então nós sempre dizemos isso nas nossas redes sociais. Ok. Então, peço para que todos continuem nos acompanhando e caso nós cheguemos nesse paradeiro, né, que esse vai ser o caso da aula, nós vamos publicar isso para vocês terem acesso, tá bom? Ai, gente, eu tava falando aqui, tava bloqueado o meu áudio. A da Maria também tá tudo ok, viu? Do sorteio. Parabéns às 2 ganhadoras que ganharam cada uma 2 pastas da Curaprox. Se vocês puderem entrar em contato com a gente para ver a melhor forma de entrega, tá bom? Renan, se você quiser finalizar. Então, mais uma vez, muito obrigado, agradeço em nome de toda a diretoria da Land, a presença de todos vocês, ligantes, nosso público externo,
a presença da professora doutora Andréa Cândido dos Reis, que teve que estar porque ela também tinha uma live, ela pediu desculpas por não poder estar aqui conosco agora nessa finalização, mas parabenizou a professora Ana Beatriz e ficou muito contente por ter aceito o nosso convite. E, em especial, como Lande, como os alunos, agradeço profundamente a professora por todo o empenho, dedicação e disponibilidade para estar aqui nessa noite conosco, falando de um tema tão interessante, tão legal, tão engajador que nos despertou bastante. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço, pessoal. Agradeço a Lande o convite, todo mundo que ficou aqui assistindo, né, pela paciência de ficar 2 horas assistindo, né, ao conteúdo. Espero ter contribuído com vocês. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato. Mais uma vez, obrigada.